Porque há esta imposição social que a gente tem que deixar os nossos pais orgulhosos. Não é? E sendo que aquilo que te deixa a ti orgulhoso pode ser diferente daquilo que, do meu conceito de pai e de que é que me deixaria orgulhoso. Por isso, eu acho que eu não quero colocar essa pressão nele. Eu não quero que ele tenha essa pressão de me deixar orgulhoso. Eu decidi ser líder. E é uma decisão que é difícil de tomar. Porque tu, praticamente, decides que és líder, vais ter muita dificuldade em fazer o step down se um dia precisares de o fazer. Tens de ter uma maturidade que ainda não tenho. E às vezes confundes o visionário com o idiota motivado. E é perigoso de estar a refletir sobre aquilo e pensar assim: mas eu tenho que estar sempre a aprender com os erros. Pá. Eu lembro de estar a conversar, ter esta conversa comigo. Isso não é errar, não aprende nada. Mas já chega, né? Já chega de aprender com os erros. Já estou farto de aprender com os erros. Lembro-me desde miúdo, quando estou estressado com alguma coisa e quero dormir, e preciso dormir e não estou a conseguir, eu tento construir um negócio. Não sei explicar o que é que isto... Eu sei o que é tecnicamente. Eu consigo perceber muito bem o que estás a dizer, mas continua. Eu tento querer pensar no negócio, tento pensar qualquer coisa tipo, e aquilo calma-me e relaxa-me e outra vez. André, fomos almoçar. Verdade. Foi espetacular o almoço, ok? Agora estamos aqui no cafezinho. Muito bem-vindo ao Top Board 101. Nós somos amigos, não nos conhecemos assim há muito tempo, ok? Verdade. Mas vou falar agora por ti também, desmente-me se não for verdade, não é? Mas nós estamos a conhecer muito bem, a dar-nos muito bem também. Portanto, muito obrigado por estás aqui presente. Estou realmente feliz por estares aqui. Eu também estou realmente feliz e tem sido muito bom e acho que isso promete esta conversa porque vai ser, no mínimo, natural. Tem que ser natural. Eu sei que tu és sempre natural e espontâneo, não preparámos absolutamente nada. Isto é suspeito de dizer, mas é verdade. Pois acredita quem quiser. Exatamente. Não é? E vai ser tão natural que, apesar de estarmos a beber café para enganar, não é? Vamos dar aqui um bocadinho a continuidade do almoço, não é? Então, uma das coisas que eu fiz foi perguntar à tua equipa direta. Olha, deves saber, ou deves desconfiar, não é? Suspeita. Qualquer coisinha, não é? Claramente eu não sabia. Agora apanhaste-me desprevenido. Em princípio isto não é para beber água, Okay. não é? Pronto, mas vamos terminar os nossos cafés. E disseram-me que entre vinhos muito bons e muito caros, outros muito bons e menos caros, brancos, verdes, tintos, há um que tu gostas bastante. Não sei se é o que gostas mais ou não, mas gostas bastante. Que está, algures, aqui. É este. Boa. Gostas deste vinho? Ou dizias-me que não? Não, Corta, vamos gravar outra vez. Não, gosto bastante. Portanto, Bastante. Acertar. este é Alentejano. O que nós bebemos, quer dizer, nós não bebemos almoço. Se tivéssemos bebido um vinho, tinha sido uma zona onde tu estivesse mais desconfortável, de certeza. Sim, como, por exemplo... O Dão. O Dão, não é? E o vinho chamava-se como? Ou chama-se como? Recordas? Bem, isso vai ser... Também não me lembro. Porque acabámos de perguntar a mesma coisa e não nos lembramos, não é? Então, olha, vamos abrir este, vamos deixá-la respirar. Tu que percebes de vinho, e eu só gosto de vinhos, que são coisas diferentes, não é? Tu gostas e percebes e eu gosto. Quanto tempo é que isto respira? Eu acho que é o tempo necessário para... 15 minutos. Deixar assim. Mais ou menos. É o tempo desse café. É o tempo do café. Isso é café, não é? É americano. É americano. Tipo Jack Daniels, também é americano. Vamos deixar aqui respirar um bocadinho. Olha, tu conheces o formato, a dinâmica do Top Board 101, então sabes que isto é muito sobre ti. Não é? Um bocadinho como uma ponte para o lado, para a dimensão profissional, corporativa, etc. Mas principalmente e prioritariamente sobre ti. Okay? Eu já sei imensas coisas, mas não sei todas. Então vamos começar aqui pelo princípio, como se costuma dizer, não é? Que é o teu núcleo familiar. Para te conhecer bem, ou pelo menos para te conhecermos melhor, uma das coisas mais interessantes é perceber de onde é que vens e como é o retrato à tua família, não é? Boa. Pais, irmãos, se tiveres, eu sei, não é? Estou a fingir que não sei, não é? Como é que é o teu núcleo familiar? Eu nasci numa família de empreendedores da hotelaria. Então eu nasci num meio onde vi todos os dias era trabalho. Ou seja, eu vi o trabalho todos os dias à minha volta. Vivia praticamente por cima do trabalho dos meus pais. Então eu cresci nesse ambiente. Cresci num ambiente de trabalho, cresci num ambiente de ser empreendedor nos anos 90. E não deixa de ser... talvez o meu maior ensinamento profissional vem de ver a minha casa. Esta é a minha irmã mais velha, que um bocado pela profissão dos meus pais... Quantos anos mais velha? Desculpa. 8 anos. 8 anos mais velha. E Okay. um bocado pela profissão dos meus pais foi a pessoa que me educou também, fez parte muito importante da minha educação.
e por isso somos muito próximos, e desde sempre, desde que me conheço, que somos muito, muito próximos, e teve ali um papel ali essencial ali no meu crescimento. E me acompanhou sempre e acaba por ser sempre um exemplo, para o bem e para o mal, não é? Porque a minha irmã era certinha, era a pessoa que fazia tudo bem e eu sentia sempre que estava ali a ter que seguir os passos dela. E não havia bulha entre irmãos? Não. Eu tenho uma irmã 5 anos mais velha do que eu, não é? Então havia sempre bulha. Eu batia-lhe, não, eu irritava, quando era puto, e o meu pai dizia, não toques no menino, não é? Aí ela não tocava no menino, o que era injusto, até que eu abusava e o meu pai dizia, podes começar a tocar no menino. E eu comecei lá a tarefa todos os dias, claro, não é? Estou a brincar, mais ou menos, mais ou menos. Não era assim. Zero bulha, não, nós muito bem, até durante muito tempo até dormíamos no mesmo quarto, vivíamos no mesmo quarto, a casa era pequena, então vivíamos em Lisboa, não é? Em Lisboa, e a verdade é que isso era, para nós era uma relação muito próxima, não? Mesmo apesar da idade, obviamente que a idade tornava-nos distantes, pelo menos quando era mais miúdo, mas a determinada altura tínhamos a mesma idade praticamente, claro. Crescemos o conjunto, por isso nunca houve. Foste aquele mano que a irmã já tem idade para sair à noite com os amigos e o mano pendura-se, apesar de não ter idade para isso. A cama era grande, deu-me um imenso jeito porque eu comecei a ser muito cedo e consegui acompanhá-la e ela sempre foi, até nessa parte, acabava por me ensinar os caminhos certos, por isso sim. E tu disseste que ela também participou, naturalmente, mas se calhar mais do que o que é normal, diria eu, na tua educação, não é? Sim. E relacionaste com o negócio dos teus pais. Sim, não é? Exatamente. Que era a hotelaria. A hotelaria, não é? A tal questão de que, de facto, consume absolutamente uma grande parte do dia-a-dia. Sim, eu tenho uma fase da minha vida de infância em que o meu pai folgava à quarta. À quarta tu tens aulas, não é? Muito difícil, não é? Tipo, claro, a imagem que eu tenho não... era de... Pronto, depois as coisas evoluíram e conseguiram de criar a dinâmica normal de uma família, do fim de semana e tudo mais. Mas a verdade é, foram fases, eram momentos que passámos, mas lá está isso. Ajuda-nos a construir-nos enquanto pessoas, são histórias boas, não há mágoas, não há rigorosamente nada disso. É a tua história. É a história, é exatamente isso. Não me torna nem melhor nem pior de qualquer outra pessoa, mas era o enquadramento que tinha. Essencialmente, os meus pais e a minha irmã tinham um papel muito bom a ensinar-me o certo e o errado. E eu acho que eu tenho levado isso para a minha vida para tudo. Estás a falar de valores. Valores, dentro dos valores. Eu acho que o melhor ensinamento que me dava, eu hoje, se eu preciso, consegues estar com os teus filhos horas, a estudar com eles, horas, a esforçar para que eles sejam melhores e tudo mais. Eu não tinha essa possibilidade, não é? E muita gente, ainda hoje, há muita gente que não tem. E a verdade é, mas havia qualquer coisa que eles faziam muito bem, na outra me fazia estar numa escola pública e não me desviar, seja o que isso for. E é o saber o certo e o errado. Por isso eu acho que o papel deles e da minha irmã foi mesmo muito importante nessa parte. Ou seja, para mim, eu sempre soube o certo e o errado, muito cedo, mesmo muito cedo. Eu acho que isso que me trouxe a nível de ensinamento, seja para a parte profissional, seja para a parte enquanto pai também, porque tenho um filho, com 12 anos, é saber diferenciar o certo e o errado. E não há nada que me dê mais orgulho. Pode ter excelentes notas, pode ter às vezes um comportamento assim tão bom, faz parte da idade, mas o saber o certo e o errado, quando eu percebo que ele sabe a diferença do certo e o errado, para mim é o accomplished, diz, tu estás a fazer um bom trabalho. É giro, tu estás a dizer o certo e o errado, porque na verdade nós os valores podemos dizer a honestidade, não se fala de corporativos, não é? A transparência, a bondade, se quisermos, não é? Mas na essência dos valores nós temos só isso, não é? São muito mais básicos. Não é? O bom e o mau, o certo e o errado, o bom e o mau. A verdade e a mentira, o certo e o errado, não é? E mesmo a verdade e a mentira podem estar no certo ou no errado. A mentira não tem que ser... dependendo se for um ato teatral, não é? Não tem que ser um arte cênico, não tem que ser provavelmente uma coisa boa nem uma errada. Agora, o certo e o errado é tu saberes que estás a prejudicar alguém. Está mais neste sentido, é se tu estás a fazer por ti, mas podes estar a fazer algo muito bom para ti, mas que pode ser muito mau para alguém. Certo. E isso, então, o certo e o errado pode ter ali muito mais enquadramentos do que apenas a verdade e a mentira ou qualquer outro. Eu acho que o certo e o errado, para mim, é o chapéu de tudo. Chapéu, não é? E eu que conheço cada vez melhor, sei perfeitamente que esses valores estão bem intrínsecos. E não é um elogio fácil que estou a fazer, não é um elogio verdadeiro. Diz-me uma coisa, portanto, os teus pais no setor da hotelaria, não é? Que é necessário sempre um grau de empenho e de dedicação muito grande, não é? E de brio, ainda para mais no próprio negócio, não é? E eu conhecendo como conheço enquanto profissional, sei também o quanto tu és altamente dedicado, sempre a 300 mil km/h, que dá multa, não sei se sabes, mas a fazer muitas coisas e muito, muito rápido, com uma alta dedicação. Tu sentes que houve uma influência pelo exemplo também, claro. Esse brio profissional e essa capacidade. Eu acho que é aquela sensação de que se tudo depende de ti, quem tem este exemplo de empreendedor em casa, não é? Que tem que pagar salários e que tem responsabilidades,
tu não podes deixar nada para os outros. É um bocado assim, né? E quando digo deixar para os outros as coisas têm que funcionar mesmo, as coisas têm que correr bem. Tu não podes deixar as coisas a meio, não podes abandonar nada. E eu acho que esse brio é muito mais nesse sentido. Tu queres que as coisas corram bem, que tu precisas de que... Porque senão o trabalho não está bem feito e que vem desta imagem que eu tenho. Mas a verdade é, eu conheço muitas pessoas que não tiveram este exemplo em casa, mas que têm o mesmo brio até muito maior que eu. Por isso eu acho que pode ter esta ligação, mas eu acho que aí já entra mais numa configuração de tu enquanto líder ou tu enquanto profissional, que essa já vai se construindo ao longo do tempo. Não necessariamente tem esta ligação tão à base, acredito que tem ali alguma coisa, DNA, mas eu conheço muito boa gente, não teve essa experiência e são fantásticos líderes e fantásticos exemplos de pessoas com brio e com qualidade em tudo o que fazem. Falaste do teu filhote, portanto, tens uma esposa, tens um filhote de 12 anos, não é? Como é que ele é? Sem baba, aqui. Não, até porque ele está a entrar na fase que começa a ser o Gonçalo e não o Bonquinho. Exatamente, já é ele. Sabes, podes dar para a adoção, não é? Mas sim, ainda dá, já o tentei. Não, pelo menos para um colégio interno, que é aquela coisa... Sim, podem fazer companhia ao meu, estou a brincar. Não, colégio interno é aquela coisa que ela chama... Não, vais para um colégio interno, ficas lá, vais à quarta, não é? Antes era vais trabalhar para as obras, agora há poucas obras, não se quer demais. Mas já não percebo, já se ri, não é? Já percebo que isso é tango, já não vai pegar. Eu, indo para a base do valor, acho que é um miúdo que também facilmente percebeu o certo e o errado, é muito inteligente emocionalmente, e acho que isso vai o safar, é muita coisa, ter a inteligência emocional bastante desenvolvida para a idade que ele tem, mas tem a maturidade que é precisa para a idade dele, que é ótimo também. Que é leve, não é? É uma leveza boa, não é? É ótimo, divertir-se com coisas básicas e às vezes chama-te para a leveza da realidade. Sim. Quando nós estamos com uma carga muito grande sobre as coisas, ouvimos algumas coisas que para nós é um disparate, depois pensamos, eu estou a imaginar o meu filho, não é? Não, é só uma abordagem leve à mesma questão, não é? E eles são perspicazes à medida deles e nós surpreendemos muitas vezes, como é que ele percebeu aquilo? E eles percebem muito mais como nós também já percebemos na altura. Estamos num papel diferente. Exatamente, e às vezes queremos que eles não percebam tão bem, ou queremos que eles percebam melhor, se calhar as coisas dos adultos e menos as coisas das crianças, mas acho que é uma criança normalíssima. O que é que ele foi buscar de ti? E da mãe? Eu queria saber dos dois. O que é que tu achas que ele tem mais de ti? O que é que ele tem mais da mãe? Um bocadinho dos dois. Fisicamente é parecido comigo, segundo algumas pessoas, parecido com a mãe, segundo outras. Emocionalmente eu acho que ele é mais parecido comigo, mas tem ali algumas componentes da personalidade muito parecidas com a mãe, que é interessante. E, acima de tudo eu vejo muito parecido com a relação que eu tinha com a minha mãe. A relação dele com a mãe é parecida com a relação que eu tinha com a minha mãe. E isso é giro, mas pronto. Assim potencias o que correu melhor e podes evitar aquilo que tem oportunidades de melhoria. Há coisas que não dá para parar o vento com as mãos, não é? E essa é uma delas. Mas reparaste que eu não disse o que correu mal, disse o que tinha oportunidades de melhoria. Sim, mas há coisas que não dá mesmo. Os momentos são diferentes, a verdade é essa, e o enquadramento familiar também é outro. Mas eu percebo que há uma necessidade de afirmação dele e que como acaba por estar um bocadinho mais tempo com a mãe, que se nota mais, que é mais vincada com ela, de competição e tudo mais, o que é giro, também é bom, porque é um traço da configuração dele. Às vezes o desafio é mais para nós do que para eles estão a fazer o trabalho deles, mas é que temos que nos adaptar. E como eu sou cusco, como é que é a dinâmica lá em casa? Quem é que cozinha? Cozinhar. Se estivermos a falar, ao fim de semana sou eu, gosto mesmo, tenho prazer. Sabes que isso está a ser gravado, vai ser visto. Sim, não, mas é tranquilo, eu vivo bem com a verdade, por isso é tranquilo. E gosto mesmo, é uma coisa que gosto mesmo, por isso não é. Divirto-me, não é só um clichê, porque hoje está também um bocado na moda cozinhar, mas é porque gosto, porque eu acho que utilizo aquilo como anti-stress, ou seja, não é pela qualidade técnica que está ali colocada. Eu acho que aí trouxe da minha mãe algumas das coisas de cozinha que ela tem muito boas. Então em princípio não é só os grelhados, não é? Não, longe disso. Até costumo dizer que eu não sei cozinhar, eu cozinho para a minha mãe, não sei cozinhar para 2 pessoas, faz logo para 10, portanto, olha, só estão 2. Olha, a Márcia, a minha esposa, não. Só sabe cozinhar para poucas pessoas. Sabe pouco. Ele depois faz mais, não é? Exato. Mas porque nós comemos muito do meu lado da família, okay. Então normalmente o tacho tem que ser maior, não é? Porque se calhar não é o meu lado da família, se calhar sou eu. Aliás, nota-se um bocadinho. Eu também como muito, mas passo para muita gente, gosto, não sei fazer com pouca quantidade, mas tenho mesmo prazer porque é o anti-stress, mas é só mais um. Acho que semana, não é? Aí sim. Quem é que leva o lixo à rua? Se eu estiver em casa sou eu.
Bem. Não é tema. Então vá, marido, esposa, é o marido de mulher, mulher, esposa e um filhote de 12 anos. Quem é que faz de polícia bom, quem é que faz de polícia mau? Sou bom, claramente sou bom. Sim, Isto não me parece muito justo. Não vão equilibrando aí os papéis. A gente tenta, mas não, eu sou bom. É pai de um rapaz, é fácil ser polícia bom. Porque se calhar se fosse uma menina ia ser o bom, provavelmente, porque há sempre pelo menos há o preconceito que as meninas estão sempre ligadas ao pai, mas eu acho que sou claramente o bom. Tenho muita sorte nessa parte. Opa, eu tenho um filhote, né? Filhote, enfim, ele já tem 18 anos, gosta mais que eu diga um filho ou um homem, pronto. Que o é, obviamente. Eu acho que e temos muito poucas meninas na família, né? Mesmo dos meus primos, é tudo meninos. Eu acho que seria um pai de menina terrível, mesmo, está sempre em cima, de protetor, aquela coisa. Às vezes é um chato. Tu não ias ser? Não sei. Eu também não sei, não é? Não tenho mesmo Pelo menos noção. toda a gente diz isso, eu tendo a acreditar que seria assim um bocadinho chato. Não tenho mesmo noção, acho que o teu cérebro adapta-se à sua situação e depois já não consegue fazer esse exercício. Não consigo mesmo, já pensei, e digo-te isto, não consigo porque já pensei no tema. Eu acho que não consigo imaginar como é que seria, também dependeria obviamente do feitio, mas às vezes vejo as amigas dele, do meu filho e vejo como é que os pais lidam e tudo mais, e não me consigo pôr naqueles sapatos. Eu acho que tenho muita facilidade, e é uma expressão que eu utilizo bastante, e por isso eu vou tentar não usar deixá-la como corriqueira, que é colocar nos sapatos dos outros, mas nessa não consigo, não consigo mesmo, não sei porquê, não consigo. Tá. Mas acredito que sim, ser protecionista, mas acho que tem a ver com o mundo lá fora, não é? Sim, eu diria que sim. Que a gente conhece do mundo e que aquela... E um bocadinho a cultura, eu diria também, independentemente das transformações do mundo, eu diria que quem seja um bocadinho mais conservador, e em algumas coisas eu sou, espero eu que pela positiva, mas pronto, também não tenho nenhuma menina, não é? Às vezes é só como eu já fui menino e sei como é que olhava para as meninas, para as colegas da turma, para as amigas, eu não quero que ninguém olhasse assim para a minha filha, não pode ser. Estou brincando. Mas tu, por exemplo, tens um filho grande. Sim, em tudo, em altura, inclusive. Ficamos cavalados. Tenho um filho. Ele já diz pai, para ele não depois não estar chateado. Tu haverás ter tido momentos, e ainda terás momentos da tua vida em que tu tiveste medo que ele falhasse, ou que ele que se aleijasse, algo do género, não é? Isso são medos que a gente tem, ou seja, eu acho que esses aí são muito mais complexos do que, ter uma frustração, ou ter sim, assim, um faz tipo sentido. de coisa. Eu acho que isso o que me magoa mesmo essa parte, o meu receio maior é pensar, eu não quero que ele sofra, ou então eu não quero estar cá para ver. Sim. Mas também não quero que ele precise de mim, ou seja, é melhor que ele não sofra mesmo, é melhor que ele não sofra. Quando eu for, que seja tarde e que ele já sofra de uma forma natural, está na altura de ir, porque eu não quero ver a sofrer por nada, não é? E eu acho que esse receio é o pior receio, mas é o que te Mas é torna estrangulador, sabes, André? É giro estás a dizer isto, porque eu estou a pensar que a mim sempre me apontaram o dedo, construtivamente, obviamente, não é? Mesmo dentro da família, e eu reconheço isso, que é um menino, é cavalão, e eu não queria que ele subisse à árvore. Eu não queria que ele fizesse aquela que se podia aleijar, pedir isto, no chat, claro que ele depois fez isso tudo na mesma, mas por iniciativa. Mas eu sempre tentei proteger nessa, que não era proteger, na verdade há um conjunto de anticorpos que nós não estamos a deixar ganhar, não é? Com essa, seja um menino, seja uma menina, não é? Com toda essa proteção. Daí a minha curiosidade, porque eu, conhecendo um bocadinho melhor como é que é o teu filho, como é que tu olhas para ele, também conheço-te um bocadinho melhor a ti, não é? O truque é esse. Então, ok. Falámos aqui um bocadinho sobre a tua origem, o teu núcleo familiar, e vamos trazê-los ao assunto, à conversa mais vezes. E o André, fora tudo, o André enquanto André, quem é que é o André? Eu sei que isto parece uma pergunta assim já feita, mas o que é que tu gostas de fazer? Amigos? O que é que te diverte? o social, não é? Sim, o social, sim, um bocadinho por aí. Eu gosto de conhecer pessoas. É o socialmente aceite, é o socialmente Exato. que dá felicidade, prazer, não é? Eu gosto de conhecer pessoas. E lá está, isso parece tudo frases feitas e lugares comuns, isso é tramado. Mas eu gosto mesmo de conhecer pessoas. Tenho dificuldade em manter relações muito longas, mas talvez não é propositado. Não gosto de conhecer pessoas e perder pessoas, não tem a ver com isso. Tem a ver com a velocidade em que tu andas no dia-a-dia, é que tu depois tens que selecionar um bocado, isto é feio, mas é verdade, tens que selecionar um bocado onde é que tu gastas a tua energia, onde é que tu entregas mais energia, e eu acredito que, como gosto de conhecer pessoas, porque adoro partilhar, adoro ouvir histórias, adoro ouvir experiências, e eu não sei diferenciar entre o profissional e o pessoal, porque elas, na verdade, todas servem. Se tiver um âmbito profissional, vou visitar um chão de fábrica, que é talvez o meu maior guilty pleasure que eu tenho de profissional. Partilho contigo. É visitar um chão de fábrica, é conhecer, não sei o quê.
tenho experiências, se calhar, pessoais, às vezes fantásticas, mas não é necessariamente uma pessoa que eu vou dar para a vida, é uma pessoa que levei naquele momento, por isso é, que é mais neste sentido, por isso é que não é negativo, não necessariamente vou-me nutrir aquela relação, mas eu gosto mesmo de conhecer experiências, gosto de conhecer, acho que me faz construir enquanto pessoa de uma forma totalmente diferente, com propriedade, de saber como é que as coisas são feitas, de como é que o meu trabalho vai, que impacto é que o meu trabalho vai ter, ou o impacto das pessoas que eu tenho comigo que vai ter, e ajudar na construção de qualquer coisa por conhecer. Por isso eu acho que gosto de conhecer pessoas, gosto de conhecer experiências. E sempre foste assim? Sempre fui assim. Eu acho que sempre bebi mais do que dei, e não é por decisão. Acho que acabo por... Valorizavas mais o beber do que propriamente aquilo que Sim, talvez, mas era se calhar por insegurança de não saber que tinha tanto para dar, ou se calhar não tinha naquela altura, e agora sinto que já posso dar muito mais, e já quero fazer o contrário, já quero dar mais, e quero saber onde é que posso dar mais, e tento procurar forma de dar mais. Nós estamos a falar, desculpa interromper, nós estamos a falar de pessoas, mas isso é um bocadinho também a fotografia que tu tens enquanto profissional, no sentido de tu estudares as matérias todas que eu sei que fazes, que não tenham necessariamente a ver com a tua empresa, mas matérias que sejam do teu agrado ou interesse, tu estudas mesmo muito, gostas de ler, de aprender, não é? E no fundo também o estar muito mais disponível para escutar e estar a aprender com os outros, também há aí um paralelismo interessante, não é? Tenho que saber o mínimo. Não preciso dominar os temas, mas tenho que saber o mínimo. Mas mesmo nas coisas normais da vida também são assim, não? Ou seja, não tem a ver só com o momento profissional. Aliás, acho que é só uma parte. Eu diria que em tudo, ou seja, gosto de saber um pouco de tudo. Gosto de conhecer pessoas com experiências diferentes para perceber o que é que... Evoluir, não é? Sim, dá-me qualquer coisa. Pode não ser importante naquele momento, mas cá mais tarde vou-me relembrar do porquê. Como há bocado tivemos essa conversa. Sim, verdade. Sobre porque é que eu não pinto o cabelo, não é? Porque alguém me disse, não sei o quê, porque pintar o cabelo, cuidado, que isto é uma mensagem errada. Mas mais uma coisa que temos em comum, eu também não pinto o cabelo. Não, também não pinto o cabelo. Decidi deixar de pintar o cabelo. Desde que deixei de o ter, não é? Na realidade. Então, olha, agora também vou levantar para isto, ok? Sim. Que é uma pergunta que é assim um bocadinho mais perversa, que é, e exige um esforço da tua parte, não é? O que é que tu fizeste na tua vida, um acontecimento, qualquer coisa, que ninguém saiba até este momento, né? Que agora vão saber. E vou-te dar tempo para pensar um bocadinho sobre isso, ok? E não vale dizer que atropelaste uma velhinha, ou seja, que for à porta do bingo, ok? Essa parte não conta. E entretanto, já passaram 15 minutos? Não sei, mas está bom para servir. Mas bebe café. Deve estar ótimo. Eu sou sincero, eu não sei. Isso estraga o conceito da pergunta. Não estraga alguma coisa. Não estraga o conceito nenhum. Não sei mesmo, estou a falar a sério. Não sabes agora, que eu depois volto à pergunta mais não, à frente. É provável, atenção, é normal, porque já me aconteceu muitas vezes estar a conversar com alguém e pensar, eu estou a contar coisa que nunca contei a esta pessoa ou a ninguém. Isso já me aconteceu. Por isso... é normal que haja alguma coisa que eu nunca contei, mas... Ok, então eu vou para outro lado, que é, eu não gosto de pessoas banais e tu és tudo menos banal. E agora vou provocar-te que é, tu és uma pessoa, tal como eu, de formas diferentes seguramente, mas és uma pessoa meio estranha, não, algumas coisas, não é? Tu tens assim alguns hábitos estranhos, hobbies ou coisas assim que tu gostas, estranhos no sentido fora do comum, não é? Que gostes, tu partilhaste comigo qualquer coisa que eu achei super, estás a rir, partilhaste uma série delas, não é? Partilhaste uma série delas, mas eu achei particularmente interessante a história das camisas desportivas. Conta-me um bocadinho sobre isso, que é mesmo muito giro. Eu pensei em várias que tu podias dizer. Não, eu tenho mais, comecei foi por essa. Não, há uns anos comecei numa brincadeira a guardar camisolas de clubes que tenham o mesmo padrão do meu clube, que é o Sporting, não é? As riscas. Pronto, acabou o Top Board do One Sporting, não é? Pronto, então, enfim, muito obrigado. Foi um prazer. Continua, desculpa, pronto. Lamento por ti, mas podes continuar. Não. E isso tornou-se um vício. E hoje eu tenho um portfólio assim já bastante grande, que guardo, não sei bem para quê, para ser totalmente... Sim, mas estás a ser muito redutor. Tu partilhaste comigo com muito mais entusiasmo. Tu tens, aquilo que é que eu me recordo, eu não entrei no detalhe, não é? Portanto, eu quando estivemos a conversar não tive a escrever as coisas que me dizias, não é? Mas eu achei super interessante. Corrijo-me naquilo que eu certamente não vou acertar mesmo com a mira. Tu tens camisolas que correspondem àquele padrão, relacionado com Sporting, mas não é da Liga Portuguesa, não é do escalão número 1, nem número 2, não é da Liga Profissional necessariamente. É todo mundo. Todo mundo. De todo mundo, das distritais. Mas como é que tu fazes? Como é que... Contacto os clubes, mando assim no verão, acabo por ser um bocado óbvio andar ali a mandar mensagens, ou então entro em sites
de que tenham equipamentos à venda assim usados e coisas do género. Mas contacto dos clubes, espera lá, eu preciso, não, isto não é para ter piada, ok? Da minha parte, a minha ideia é mesmo entender, porque eu acho isso mesmo muito curioso. Aliás, quando eu partilhei depois com os meus, essa tua, não é história, esse teu hobby, esse teu prazer, não é? Toda a gente achou super curioso porque é realmente diferente, mas estou a imaginar, tu estás na tua vida atarefada, nas reuniões, pelo clã, etc, já lá vamos ao clã, chegas a casa, é sábado, vais descansar, vou enviar um clube para um e-mail, desculpa, para um clube, por exemplo, fora do país. Finlândia? Na Finlândia, para um clube da primeira divisão? Não. Da divisão... Distrital qualquer, uma de segunda. De uma distrital. E dizes o quê lá? Eu basicamente... Alguém vai receber um e-mail do André de Portugal. Eu não faço uma grande pesquisa porque já fiz alguns no tempo, a verdade é essa. Construí uma base de dados que tem tudo o que eu consegui encontrar no mundo sobre referência. A tecnologia ajuda-te imenso, cada vez mais, ou seja, já comecei há muitos anos. Sim, tens um lado nerd tecnológico. E acabas por hoje em dia conseguir comparação de imagens e tudo mais e conseguir fazer rapidamente chegar ali. Quais são os clubes, ou pelo menos referência, não é? Encontrar imagens aqui para tentar descobrir que aquele logotipo pertence ao quê e tentar descodificar se aquilo é um país, se não é um país. Pronto, isso é terapêutico para ti, não é? Na altura deve ter sido, porque isto já foi há algum tempo que fiz. E, portanto, agora já é um bocado fácil que é deixa lá ver se estes já responderam, deixa lá ver se estes fizeram. Ou então se me aparece algum. E agora os sites de coisas em segunda mão acabam por ajudar muito, porque aí de vez em quando lá aparece uma coisa e pensei, não conhecia este, não estava este clube. Mas pronto, então esses clubes mais pequenos, o que é que faço? Tento perceber, ou pelas redes sociais, ou pelos sites mesmo, ou pelos sites, às vezes, das federações. E eles respondem? E alguns respondem, às vezes até respondem os próprios jogadores, que é engraçado. E eu contei-te a história de um agora recente que vai acabar a carreira no próximo mês e convidou-me para ir ver o jogo dele, da segunda divisão, do último jogo da carreira dele, e já me enviou duas camisolas na Finlândia. Já me enviou duas camisolas e eu gostava imenso de ir lá assistir ao jogo. Mas é giro, e fica a história. Não, isso é muito engraçado. E fora do comum, garantidamente. Mas isso é que é as nossas personalidades diferentes uns dos outros, não é? E aquele que tu me partilhaste comigo que tinha o nome na camisola, mas... Não era de... Como é que é? Conta-me. Isso é uma camisola do Eu tentei replicar isso em casa, que foi um insucesso, não consegui explicar bem. Então, há uma camisola... O Betis só tem uma camisola com as riscas horizontais que jogou num jogo muito específico, foi o dia da Andaluzia. E eu consegui uma camisola dessas, só que o tipo que tem essa camisola pôs um nome atrás de um jogador que nunca jogou no Betis. Eu fiquei com a camisola porque eu gosto da história, mas pergunto-lhe, olha, conta-me só a história. É o meu jogador favorito e é a minha camisola favorita deste clube. E ficou, e ele disse, mas podes tirar, porque isto há sites que é a malta que arranja camisolas. Eu disse, eu conheço esses que arranjam, mas eu não vou tirar porque eu quero essa história. Eu quero a camisola é esta, um dia vai-me servir para qualquer coisa que eu não sei ainda bem o quê, é lá de aparecer é isso que eu te ia perguntar, não é? Já tens umas quantas, não é? Já vai nas centenas, por isso... Centenas? Porque depois já começam a vir repetidas, quer dizer, no mesmo clube já tenho várias, porque depois já começa a haver relação de vários anos diferentes e também tenho as do próprio Sporting também, mas pronto, essas não entram na coleção, para mim não fazem parte. Claro, na minha também não. Não fazem parte da coleção, porque essa aí não sei o que é que vou fazer com elas. Mas tens consciência que isso não é assim muito normal, não é? Tem. Mas é saudável. E fazes amigos com isso, mais não, é só mais um anti-stress. O anti-stress é uma expressão um bocado forte. É só mais algo quando preciso de me distrair, vou ali, vou àquela zona. E agora, não querendo estar a revelar muito sobre as coisas que eu conheço, mas não necessariamente queres partilhar ou não, eu arrisco, não é? Quer dizer, eu imagino que tu faças isso na tua man cave, não é? Onde tu tens lá as tuas coisinhas em casa. Como é que ela é, para eu tentar imaginar a coisa? Eu sei que tu gostas muito de Lego, de Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1, também gosto de Legos, mas mais Fórmula 1 é onde está... Então se tivesses de tirar, explica-me lá como é que isso funciona lá, porque eu sei que, daquilo que eu percebi que conversámos, é também um bocadinho o place, o local onde tu descansas, relaxas, te inspiras e refletes, não é? Como é que isso acontece? Porque eu também tenho um espaço meu próprio, provavelmente muito, muito diferente, mas que de facto que é uma ferramenta para mim, mas um espaço porreiro é uma ferramenta para mim. Como é que é? Eu, apesar de não passar muito tempo em casa, não passo, né? Porque eu gosto de estar no escritório, gosto mesmo de estar no escritório e depois ou estou no escritório ou estou a viajar, por isso acabo por estar mais tempo viajar fora. Para o escritório. Sim, viajar para o escritório também, ou então é dentro de Portugal, aqui em âmbito de trabalho. Não estou muito tempo em casa, mas o tempo que estou em casa e que não é para estar com a família, acaba por, aquele espaço é o meu espaço. Claro. E no mínimo é o meu espaço de trabalho, quando preciso trabalhar. Mas também é o meu espaço de lazer.
Então, e como gosto muito de Fórmula 1, é uma das coisas, eu gosto muito de tecnologia, tenho muita tecnologia, vamos dizer assim, tenho ali uma espécie tipo de, se calhar mais parecido com uma regia, uma coisa qualquer, ou tenho ali um espaço onde... Já sei o que é que vou perguntar assim. Esteja de que forma eu esteja sentado, ou seja, para onde eu esteja virado, estou a ver tudo. Que tens mais do que um monitor, é isso, não é? Bastantes. Bastantes. E com bastante... Central de controle. Central de controle, ou seja, imagina, do lado esquerdo vejo todos os cockpits, todos os pilotos, à direita vejo toda a telemetria, 2 emissões diferentes da mesma... É a cidade do futebol, mas para a Fórmula 1, é isso? Para a Fórmula 1, e às vezes já lá começam a ter outras configurações também de outras coisas que gosto de fazer com a tecnologia toda que tenho, mas sim, Porque eu fiquei a saber por alguns elementos da minha equipa, eu já fui mais novo, também ainda não sou velho, mas que quando eu chamo em jeito de carinho e de brincadeira nerd de alguém, que às vezes pode ser tido como ofensivo, não é? Okay. Mas a minha intenção não é, mas tu tens um bocadinho nerd, não é? Pronto, eu acho isso muito curioso. E isto leva-me a outra dimensão. Portanto, falámos um bocadinho sobre as tuas origens, falámos, e núcleo familiar, não é? Um bocadinho sobre ti fora do contexto de trabalho, e agora fazendo aqui uma ponte com o André e o seu contexto de trabalho, vamos começar pelo aquele teu lado empreendedor. Nós concordamos num ponto, não é? Que ser-se empreendedor não é necessariamente ter-se a própria empresa, não é? Sim. Tu até utilizaste uma expressão muito interessante, que é a criação do próprio posto de trabalho, muitas vezes, não é? Com aquilo que sugerimos para fazer diferente, que provocamos a disrupção, independentemente da nossa posição hierárquica. Não são palavras tuas, mas acho que estão alinhadas com aquilo que conversámos. Agora, se calhar, mais uma coisa menos comum será, porque é que tu começas a ser empreendedor aos 14 anos? Como é que isso aconteceu? Porque era geek, ou porque era nerd, e gostava muito de computadores, ainda não era provavelmente uma coisa tão normal em toda a gente, e eu tinha, como já tinha um computador, e tinha o gosto, e já desmanchava, eu montava, eu fazia 30 por uma linha de computador, e gostava muito de tudo. Tenho um pai de um vizinho, de um amigo meu, que tinha um negócio, e o negócio dele era muito de viajar e de comprar e vender peças de arte, e quando as tinha precisava de contactar um conjunto de pessoas e precisava de saber onde é que, pronto, queria perceber logo por tipologia do que é que tinha para entregar, quem é que tinha que contactar, e era um processo completamente banal, tinha papelinhos, e ele lá passava pelos papelinhos e escolhia, olha, quero vender isto, então vou contactar estas pessoas todas. E eu, no fundo, o meu primeiro trabalho foi digitalizar toda aquela informação, criar uma base de dados, mais arcaico que possas imaginar, mas super com 14 anos, não acho que fosse arcaico. E que a pessoa conseguisse facilmente chegar àqueles contactos e fazer aquele trabalho. Por isso, esse foi o meu primeiro trabalho. E foi aí que nasceu o bichinho? Provável, lá está, ligado ainda à parte de ver em casa que isso era algo normal, e minha irmã também começou muito cedo também a ser empreendedora, por isso eu acho que também foi, para mim, pessoalmente, foi claramente o bichinho, tanto é que me lembro, porque com 14 anos nem se lembra, não te lembras assim tantas coisas, acho eu, pelo menos eu não me lembro assim de muitas coisas assim, quando era mais novo. Mas lembro-me perfeitamente dessa, mas lembro-me de tudo, até só lembro-me do processo todo, lembro-me de fazer, lembro-me de entregar, lembro-me daquele processo de entrega, lembro-me da primeira vez que a pessoa viu o resultado e eu estar na dúvida se era bom ou se era mau, mas eu não tinha nenhuma experiência em ser avaliado, entregar um trabalho. Não correu lindamente, mas era a minha experiência. Eu não sabia como é que eu iria avaliar a reação, né? Se o senhor me dissesse, não, agora vais fazer tudo de novo, eu iria fazer tudo de novo. Não sabia o que é que era, como é que funcionava, mas ele gostou imenso. Mas talvez tenha sido aí que nasceu o bichinho, depois de continuar sempre a criar. Então vamos fazer aqui um brinde aqui à tua presença. Muito obrigado por estar aqui, exatamente. Já respirou. Nunca mais acabavas o café. Estou a brincar. Muito bom. Muito bom. Ok. Então, outra coisa que eu conheço de ti, que me chamou muito a atenção, mas eu preciso de mais detalhes. A certa altura, não sei que idade é que tu tinhas, tu lembraste de criar uma espécie de Waze by André Pires. Mais arcaico possível. O que é que te lembra? Porque eu só me lembro de facto, porque senão não te pediria para repetir a história, mas eu só me lembro de alguns detalhes, porque de facto fui absorvido de um conjunto de informação super diferente. Explica-me lá isso outra vez, que quando eu quiser contar uma história lá em casa, eu consegui contar com alguns detalhes. Porque foi mesmo muito giro. Então eu fui viver, eu sempre vivi aqui em Lisboa e tinha tido uma experiência de viver fora de Lisboa e que tinha sido meio traumática aqui em Paço de Arcos, na perspectiva do trânsito. Sim. Traumática só pelo trânsito, mais nada. E quando fui viver para a margem sul,
tinha aquela ideia de que pronto, a minha vida ia passar a ser 50% de tempo no carro e só 50% a ser útil. Então eu tinha que encontrar ali uma forma de ir para o trabalho, de sair de manhã e saber já o que é que ia encontrar pela frente. E eu não sabia rigorosamente nada do que é que ia encontrar, então pensei, bem, tenho que começar aqui a escavar. Como é que eu vou encontrar esta net? Como é que eu de manhã vou ver os sites? Quais são os sites? É ouvir o trânsito, é o quê? Mas sim, as pessoas normais ouvem o trânsito, né, na rádio, claro. Mas eu queria ter insights, eu queria saber que horas é mesmo que eu tenho que sair. Informação privilegiada. Exatamente, eu queria mesmo ser rápido. Então, a primeira coisa que fui fazer foi buscar aquelas câmaras fixas que havia antigamente, encontravas facilmente na internet, câmaras fixas de autoestrada. Que é o que toda a gente faz, sim. Pronto, e ver, olha, se está a trânsito, não estava, era um estanque, eu tirava uma fotografia de 3 em 3 minutos, ou x minutos. Pronto, então, a primeira fase foi esta, foi saber ter bookmarks putos, né? Tentar perceber onde é que elas estão. A segunda fase foi, não, isto tem que ser melhor, isto tem que ser realmente melhor, então vou fazer um site, uma coisa básica, que eu próprio só tenho que abrir aquela página e ele vai-me logo buscar as câmaras todas e reunir logo o trajeto desde a minha casa até ao trabalho. E eu pensei assim, não, isto, pelo menos já sei de casa para o trabalho, e de trabalho para casa, já tenho aqui o mapa todo. E a determinada altura pensei, isto era porreiro, isto dizer-me a que horas está mais trânsito, porque eu só com isto não chego lá, e já há alguns anos. Então comecei a captar pelas cores da imagem se conseguia ver no sentido norte-sul ou no sul-norte, ou sempre oposto, nas câmaras que estavam no sentido em direção para onde eu queria ir. Se visse mais luzes acesas encarnadas, queria dizer que então, à partida havia mais tops ligados, à partida o meu preconceito era que havia mais trânsito. E pronto, assim foi, e foi pura diversão. Não faço a mínima ideia quem é que tirou proveito daquilo. Vi que havia muitos acessos durante algum tempo. E diz isto, não? Não faço a mínima ideia quem é que tirou. Eu tirei proveito durante algum tempo, depois percebi, isto é sempre a mesma coisa, por isso não acrescenta valor a ter isto, e entretanto nasceram ferramentas realmente boas para o tema, mas sim, foi desenvolver por desenvolver. Para além de deixar um piadão, com a dificuldade associada, estou a olhar mais à dimensão da criatividade e do empreendedorismo, é por isso que eu estou a puxar estes assuntos também, e o empreendedorismo, voltando, não é criar a própria empresa, que não é algo desconhecido também para ti, mas agora falaste em criaste o site com essa informação, com o Waze, uma espécie do Waze, passa publicidade, não é? By André. Mas não foi a primeira vez que criaste um site. Não. Tu há bocadinho, ou eu há bocadinho, referi uma expressão tua, não é? Do criar o posto de trabalho, não é? Que dentro das organizações de terceiros, muitas vezes, não é? E isso é uma forma de empreendedorismo também, não é? Eu sei que tu passaste por o universo de call center também, não é? E tiveste uns papéis muito interessantes e de repente começaste, como é que é dizer? A inventar. Exato. Não é? Pediram-te para fazer uma coisa e tu decidiste criar o teu próprio produto e posto de trabalho. Exatamente. Partilha mais um bocadinho. Então, eu quando comecei a trabalhar, eu acabei o 12º e entrei numa faculdade em que não era a que eu queria e pensei assim, não, vou ficar mais um aninho e vou fazer uma melhoria de notas para entrar na faculdade que eu realmente queria para o técnico. E eu, os meus pais tinham um negócio e a opção era fácil, era ficas ali a ajudar durante um tempo e fazes a melhoria, depois para o ano vais para a faculdade, mas eu um bocadinho de querer experimentar coisas novas, fui trabalhar para um call center. E quando cheguei ao call center para trabalhar, deram-me uma formação, em 2 dias e, olha, safa-te. E era na Telepac, fazer despistes técnicos de modems de 56 capas e redis. Eles fazem barulho. Exatamente. Mais barulho. Eu nunca tinha trabalhado na vida, e, a não ser no negócio dos meus pais, por isso o conceito de trabalhar era ver e fazer e copiar e ver o que os outros faziam. E ali a lógica era muito essa, era muito de experimentando, porque cada caso era um caso, cada cliente tinha um modem diferente, tinhas que ouvir o sinal da chamada para saber qual era a string que tinhas que pôr e tudo mais. Pronto, mas eu não necessariamente sabia como é que se fazia. Muitas vezes estavas a ler um guião ou dizer algo que tinham ensinado, mas tu não estavas a ver, não tinhas o ecrã, não estavas a ver. Então eu cheguei a casa e comecei... Não pode ser assim. Não, instalei os sistemas operativos todos, durante ainda algum tempo, tirei print screens, instalei o meu modem pessoal em todos os sistemas operativos e tirei print screens... Todos com licença, claro. Sim, claramente. E comecei a instalar todos, tirar print screens e imprimir tudo. E para mim pensei, isto é assim que se trabalha, não é? Então eu levava um dossiê para o trabalho que tinha os prints todos, e se o tipo tivesse o Windows 95 ou 98 ou o Millennium, que provavelmente, e ainda havia o NT e o 2000 já naquela altura. Então eu abria e via, então vai aqui este ecrã, aquilo, perfeito. Mas o dossiê já era uma coisa que toda a gente queria, toda a gente queria o dossiê, já começavam a pedir o dossiê. Trabalho preparado, papinha feita, como costuma dizer, não é? E eu
apesar, isto foi uma fase, eu não tive muito tempo para trabalhar em ambiente de call center a atender a chamada, acabou por depois houve ali uma transição, acabei por ir para a PT, mas então transformei aquela informação em digital e então fiz um site que na minha cabeça servia ali a mim e a outras pessoas que estavam ali ao meu lado, mas na verdade ele era público. Mas criaste um site mesmo, literalmente, um domínio, etc. Mas foi uma iniciativa tua ou já fizeste isso com recursos da empresa? Não, completamente vinha. Aliás, aí depois ganhei o gosto de criar sites e tudo mais, até foi nessa altura. Então eu criei um site que era fax.netpeers.net. Netpeers, que era Netpeers.net. Para não haver confusões, não é? Era usado aí nos call centers todos que tivessem despistos técnicos. Eu nem sabia, depois mais tarde é que vinha saber. Não tinhas depois publicidade naquilo. Não, eu tinha uma marca d'água. Pá, esta história é verdade. Se calhar é uma daquelas que eu nunca contei. Não, há muita gente que sabe. Mas aquilo tinha uma marca d'água, porque pá, eu achava que aquilo era mesmo giro e tal, mas era mesmo por diversão, era por aprendizagem. Eu ia fazendo, aprendia e experimentava. Então fiz uma marca d'água nas imagens. Então para proteger, não é? Mais tarde encontrei manuais de empresas do setor com a marca d'água, que nesse era o trabalho de tirar. Mas lá está, para mim era essa a ideia, era partilhar, senão não o tinha feito. Não? Mas sim, era uma experiência foi também fora do comum, não é? Sim. Mas lá está, de repente tu não só criaste um produto quando não te pediram, não é? Sim. Como, no fundo, eu não sei se isso deu origem a um posto de trabalho diferente, deu. Mas a lógica é a mesma. Deu, porque eu acho que fui notado, fui claramente notado porque trabalhava daquela forma, contribuí com conteúdo e tenho noção que naquela altura houve um conjunto de pessoas que lá estavam, não sei dizer quem, mas havia lá pessoas que viram aquilo e disseram, este miúdo safa-se, este miúdo sabe o que deve fazer. Pronto, e ele me ter dito qualquer coisa que me fizeram evoluir, por isso é que eu digo, tive pouco tempo naquele ambiente, facilmente fui. Mas mesmo pouco tempo, se tu fizesse uma timeline da tua carreira, achas que esse era um dos marcos que ajudou a, quanto mais não seja, essa aceitação e essa validação do que tinhas feito, que te tenha motivado, que te tenha alimentado o ego, a autoconfiança, a ambição? Sentes que é um... Não sei dizer, porque depois naquela altura estás a descobrir tudo, né? Estás a descobrir trabalhar, estás a descobrir... Que é que tinhas? Mais ou menos? 18 anos. Comecei a trabalhar, entre os 18 e os 19 foi este período de transição entre acabar o secundário e estar ali à espera. E comecei logo, por isso eu acho que há tanta coisa que tu estás a aprender naquele momento, tanta coisa que estás a descobrir naquele momento, que eu acho que na verdade não há um momento muito específico que faz a mudança. Eu acho que hoje é mais fácil fazer esse exercício quando és mais velho, já sabes o que foi o trigger, foi aquilo que mudou. Naquela altura ainda não é bem, naquela altura tudo é novo, né? Mas ao dia de hoje tu achas que de facto hoje eu tenho noção que isso tem muita importância, como todas as mudanças que eu tive até hoje na minha carreira foram por qualquer coisa que eu sinto que teve ali um impulso para criar o meu próprio posto de trabalho. Por isso é que e durante anos ouvi essa expressão das pessoas diziam sobre mim próprio do criaste o teu próprio posto de trabalho. Isto foi ou seja, nunca eras dispensável na realidade, não é? Não. Enquanto fosses criativo. Não és indispensável, mas também não és dispensável na perspectiva de que tu crias. Sim, mas ao criares o posto de trabalho, por associação é porque estás a criar valor de alguma forma, não é? A organização. Mas aí o conceito de valor, eu acho que é se ele for se crias um posto de trabalho, se o próprio posto de trabalho também ele não é dispensável, não é? Correto. Porque na verdade... Costumas dizer um posto de trabalho sustentável. Exatamente, ele deve ser sustentável, porque eu posso estar a criar um posto de trabalho, na verdade, mas que ele só existe porque tu estás lá, e se tu não estiveres lá e aquele posto de trabalho não existe, mas também não é necessário. Porque de uma forma as empresas reinventam-se e recriam-se. Eu acho que ali é mais o desafio que eu acho que eu provoquei um desafio e provavelmente tive líderes que fizeram algo que eu quero fazer também e que tento fazer, que é não tanto é aquilo que tu criaste, é a tua vontade de fazer diferente. E aquilo que eu quero é também ter essa capacidade de encontrar quem quer fazer diferente para depois potenciar essas pessoas. Por isso não é tanto aquele tema muito específico que eu fiz, aquele foi importante, ajudou e tudo mais, mas não terá sido isso. As pessoas dizem, não, ele fez o fax.net, não. Eu gosto muito do domínio. Mas foi o ter a vontade de fazer diferente. E eu acho que isso é que é o que marca e não o produto propriamente dito. Concordas comigo se eu disser que já estava a exercer liderança, mas neste caso não sobre uma equipa, mesmo que a tivesses, com essa idade se calhar ainda não, mas já sobre o teu percurso, já estavas a liderar, porque quando nós criamos o nosso
próprio posto de trabalho, ou quando entregamos mais, olha, como um amigo, o Rui Paiva, costuma dizer, creio que foi que era uma lição que o pai lhe dava também, não é? Que é, entrega sempre mais do que aquilo que te pedem, não é? No fundo isso é criar valor, não é? Para lá das expectativas. E tu, os exemplos que estás aqui a partilhar connosco é muito isso, não é? Quer dizer, ninguém te pediu para desenvolveres um manual, muito menos para compilar, muito menos para tornar disponível e dinamizar tudo isso, não é? E portanto isso não deixa de ser um lado empreendedor, embora dentro de um ecossistema que não fosse necessariamente só tu, não é? Ou só teu, não é? Mas também tu estares a liderar o teu percurso, a tua carreira, se quisermos, não é? Sim. Concordas com esta análise? Até na altura tu já decides quereres fazer algo, mas acho que aí ainda é maturidade. Tu não sabes que estás a fazer algo que é diferente por vontade. Tu estás a fazer algo que é diferente porque tu estás a descobrir. Correto. Hoje é diferente. Há alguns anos para cá já são diferentes. A partir do momento que tu és líder e decides ser líder, tu já o fazes na perspectiva de dar o exemplo. Tu decides ser líder. Isso quer dizer o quê? Isso era uma questão que eu te queria colocar, que eu gosto de me colocar a muitas pessoas, não é só em ambiente de Top Board One-on-One, não é? Eu gosto muito. Tu tornaste-te líder, e aqui falo nas duas dimensões, líder enquanto forma como exerces a tua liderança, como levas a tua equipa a bom porto, não é? E os objetivos, os macro e micro da organização, mas também enquanto cargos de liderança, nesta perspectiva, para não se confundir as duas coisas. Essa liderança aconteceu ou era uma coisa que tu querias e fizeste acontecer? Então vou responder-te primeiro à tua pergunta, mas quero-te fazer uma provocação também. Então peraí, deixa-me ver. Não, eu decidi ser líder. E é uma decisão que é difícil de tomar. Porque tu praticamente decides que és líder, vais ter muita dificuldade em fazer o step down se um dia precisares de o fazer. Tens de ter uma maturidade que ainda não tenho. Acho que ainda não tenho essa maturidade. Não é bem a maturidade. Não tenho o meu cérebro não está preparado para saber lidar com uma situação diferente. Não estou a dizer que não saberia lidar. Eu acho que decides ser líder, decides que tens uma responsabilidade em cima de ti que é completamente diferente de qualquer outra. Mas isto não tem a ver com a posição na empresa e a provocação. Porque eu acho que elas não são diferentes, não são distintas, mas até porque o conceito de líder está sempre ligado muito à parte emocional da coisa, do bom líder. Nunca há sempre a lógica do bom líder, o mau líder. Não, isto não existe. Não, há o líder e o incompetente, quase, não é? São ambos líderes, não há o bom e o mau, porque não é o mau líder, não. Se ele é líder, ele é o líder. Tem um estilo de liderança para o precipício, não é? Exatamente. Ou tem um estilo de liderança que não é o teu, ou que não é a forma como tu gostas de trabalhar e tudo mais. E isso, é possível que haja duas pessoas que tenham opiniões diferentes sobre a mesma pessoa, por isso não torna... Depois não é preciso desequilibrar, isto não é uma votação e acho que não é assim que funciona. Mas, agora, eu acho que há um momento da tua vida que tu tens de decidir se tu queres ir na onda ou liderar essa onda. E eu acho que não tenho a certeza a determinada altura, decidi que aquilo que eu queria para a minha carreira, até para que o resultado do meu trabalho fosse melhor, era ser líder. Okay. Que as minhas competências permitiam-me decidir ser líder, mas só seria um bom resultado enquanto de técnico se eu fosse efetivamente esse líder. Se fosse líder, se decidisse ser líder. Então, eu podia ser muito bom a entregar. Então, estás-me a dizer que decidiste ser líder, ok? E eu revejo-me nisso. E daquilo que conheço de ti também acho que bate tudo certo, é completamente coerente. Ok, e eu a seguir pergunto-te, ok, mas porquê? E tu respondes, eu não fiz esta pergunta, mas tu disseste já que sentias que tinhas os recursos para o ser. Mas isso não é o porquê que tu querias ser líder, não é? Tens os recursos, não é? Os meios, não é? Intelectuais, capacidade, todos os valores que foram transmitidos pelo pai, pela mãe e pela irmã, com todo aquele brio no trabalho e aquela dedicação. Ok, mas tu querias ser líder, porquê? Eu acho que já tinha algo para dar que me permitia querer ter essa posição de poder ensinar ou poder partilhar aquilo que, lá está, toda a minha construção enquanto pessoa já era suficiente para eu poder fazer essa partilha ou para poder mostrar. Há uma parte que isso é efetivamente social, há uma parte, não há dúvida nenhuma, mas mesmo nessa componente tu tens pessoas que não querem gostavam de ter a posição de liderança, mas não se querem colocar nessa posição, ou porque por causa do risco, ou por causa de vergonha social. Exatamente.
E eu acho que aí eu não foi completamente pensado, foi completamente refletido, porque tem impacto familiar, tem um conjunto de impactos que são momentos que tu tens de decidir, não é? E que tem impacto na família, e eu tive esse reflexo. Mas não me vejo a fazer de forma diferente, se eu totalmente honesto. E para o resto da minha vida, seja qual for o meu futuro, irei-me ver sempre nessa perspectiva enquanto líder, nem que seja de um negócio que só tem uma pessoa, que sou eu. Mas que o resultado do trabalho que eu irei produzir é de certeza com o foco de ser um exemplo naquilo que eu faço, porque tem que ser bom naquilo que faço. E eu acho que tu teres o brilho, como dizias há pouco, ou tu teres a vontade de fazer diferente, eu acho que é uma forma de liderança, é uma forma de liderar, de dares o exemplo, é de tu provocares a mudança, de provocares a transformação. Não é só porque eu gosto mesmo desta profissão, eu gosto mesmo muito do que faço, adoro a minha profissão, adoro estar associado à transformação, porque é aquilo que eu gosto, mesmo, é fazer mudança, é de fazer esse challenge. Porque não tenho medo da mudança, mas isso também é clichê também, não, mas não tenho mesmo. Sim, mas o teu percurso mostra que é mais do que clichê, não é? Que é a realidade. Mas porque é walk the talk, é tu fazeres mesmo, mas é exatamente por isso. E por isso é que também referiste há pouquinho muito bem o chão de fábrica, não é? Exatamente. Há uma relação entre as duas coisas também. E eu acho que só realmente tu podes fazer diferente se tu experimentares fazer diferente, por isso não há o fazer diferente por dizer para fazer diferente, não, tu tens que experimentar. Sim, e tu falaste agora mesmo, não é, da questão de a tua capacidade e o teu gosto por partilhar e através da liderança nós conseguimos fazer isso, temos uma plataforma para o fazer, não é? Uma autoridade muitas vezes, claro, para o fazer. Mas eu conheço muitos líderes, e não tem mal, okay? Tem a ver com propostas de valor para a própria carreira, se assim quisermos. Eu conheço muitos líderes que partilham para chegarem mais longe, não é? Porque partilhas com a tua equipa, desenvolves a tua equipa e isso faz-te chegar mais longe. E há líderes que partilham para a equipa chegar mais longe e colateralmente nós chegamos. E daquilo que eu conheço de ti e também da tua equipa, de facto é mesmo muito interessante como a tua partilha está muito mais, ou está pelo menos muito focada no quanto a equipa chega mais longe, até pelo efeito de transformação. Nunca há uma transformação efetiva, enquanto que se o André não estiver lá naquele dia, a transformação não aconteceu, ou aquilo cai, tudo o que se transformou cai, não é? E aquilo que tu tens vindo a construir pelas várias realidades que tens passado, passa por isso mesmo, não é? Por desenvolver, essa transformação passa pelo desenvolvimento de equipas, claro, também, não é? Sim, até porque não é fácil, tu não fazes sempre na perspectiva de formar alguém para te suceder, ou algo do género. Fazes na perspectiva de que naquele momento, naquele sítio, naquele enquadramento faz sentido. Eu acho que é nesse contexto, tens de ter as pessoas certas, não é à toa, isto não se faz só com pessoas, é difícil, tem que ser com as pessoas certas. Certo. E não vais acertar sempre. Agora, mas o teu trabalho é mais, sabendo as ferramentas que tens, sejam ferramentas, sejam pessoas, sejam recursos, seja o que for, o que é que tu vais conseguir fazer com isso? Mas lá está, isto não está escrito nas estrelas, não está programado, isto não é um objeto que tu consegues configurar, isto tem imensos impactos que tu não consegues medir, por isso nenhum de nós, o ser líder não é ser visionário, são coisas completamente distintas. O ser líder é saber liderar perante as circunstâncias. O ser visionário há de ser uma profissão que deve existir, que eu não conheço. Eventualmente pode ser líder ou não, o visionário, não é? Exatamente. Mas não obrigatoriamente, não é? Pode ser que até é perigoso, não é? Claro. Porque pode ser o visionário é um pouco sonhador muitas vezes também. E às vezes confundes o visionário com o idiota motivado, e é perigoso, é perigoso, é muito perigoso essa associação. Existem. Idiotas. Sim, exato. E também existem muitos visionários e é bom sinal. O tema aqui é tu tentares, é tu ires adequando. Acho que o tema é este. E não tem mal tu mudares de opinião ao longo do tempo, não tem mesmo mal nenhum. Claro. E eu acho que o ego às vezes sobrepõe-se na liderança, sobrepõe-se a tu não queres dar parte fraca, já tomei esta decisão. O ego, essa característica tão... E vivemos isso, até na política vives isso, e tens imensos exemplos. Estamos a viver hoje em dia um exemplo nos Estados Unidos, não é? Porque já tomei esta decisão, agora não posso voltar atrás porque isso já vai pôr em causa. Já foram mais unidos. Então não tem mal nenhum de voltares atrás com uma decisão, porque já não estás, o momento já não faz sentido, ou porque as pessoas que estamos neste momento já não fazem sentido. Não tem mal voltar atrás, isso é natural em tudo o que nós fazemos. Faz sentido. Por isso, está certo. Passámos, aliás, para estas questões da liderança, não é? Deixa-me perguntar-te relativamente ao sucesso. Aqui não te vou perguntar se tens sucesso ou não, é evidente, basta conhecer-te e aquilo que tens feito no mercado transversalmente, e com vários setores que tens passado sempre. Como é que tu olhas para o sucesso? Ao dia de hoje, tu olhas para o sucesso como olhavas inicialmente, ou hoje olhas, o teu conceito de sucesso é diferente? O meu é diferente do início de carreira. Mudou completamente.
O que é era antes e o que é hoje? O sucesso já é um lugar que não... É assim, existe sucesso, mas tens que dividi-lo em muitas pequenas partes. Eu acho que temos que saber lidar com o sucesso menos numa perspectiva do vamos fazer isto para chegar ali, e isto é mais uma vez algo normal, mas não é assim tão executado no dia-a-dia, que é de celebrar os pequenos momentos. E tens mesmo de celebrar os pequenos momentos. E tens que ensinar, tens que promover isso nas equipas para que eles celebrem os pequenos momentos. Porque quando recebe alguém na equipa, por exemplo, em projetos, quando entra alguém para as áreas de projetos e começa logo com um projeto grande, eu fico cheio de medo. E a gente sabe disso, porque eu já sei que mais cedo ou mais tarde vai haver frustração, porque não existe... O conceito de projetos grandes para mim é uma coisa que me preocupa muito. Então eu prefiro que quando alguém entra, pode ser uma pessoa com muita experiência, mas eu prefiro que tenha projetos pequeninos logo ao início, que é para ganhar confiança na organização, para ir crescendo, para perceber como é que é falhar, como é que é acertar, como é que é celebrar, para começar a criar o ritmo de celebração. E isto depois aplica-se a tudo. Uma área comercial é exatamente o mesmo desafio, não é? Se tu começares logo a tentar captar grandes contas, a probabilidade de falhares é alta, vais falhar muito rapidamente. Por isso o conceito de sucesso não pode ser só olhar para o final daquilo que é o objetivo. Não pode ser. Tens que ir criando vários pontos de sucesso. E por isso eu próprio olho para o sucesso já mais nessa perspectiva dos pequenos ganhos e não dos grandes ganhos. Porque os grandes, à partida, tu vais sempre conseguir. É pouco provável... Na verdade, quanto mais macro for, mais o teu sucesso está dependente de outras variáveis que tu não controlas também. Portanto, há maior risco também em sermos... Se o sucesso for só atingir ou não atingir aquela meta, quanto maior for o projeto, mais variáveis podem influenciar isso. Não é? É verdade, é. E Mas há os freak controls que querem controlar a coisa toda. E controlar é bom. Achamos nós. Controlar é bom. Não, mas eu acho que é um bocado o conceito. E perguntavas mais era na perspectiva de se para mim o sucesso é aquilo que eu achava que era sucesso no passado, é a mesma coisa que eu acho que é hoje. Eu acho que o conceito de sucesso, o sucesso final continua a ser o mesmo. Ou seja, o teu sucesso enquanto pai é o quê? Por isso que isto pode ser tão vago quanto isso, né? É tipo ele ir para a faculdade, não. Ou ele ir ter filhos, o que é o sucesso enquanto pai? Não sei, é perigoso. Ou seja, ele vai se construindo ao longo do tempo, é como o nosso cérebro vai se adaptando ao longo do tempo à realidade que estamos. Por isso o meu conceito de sucesso hoje em dia já não é tão épico, já não é na perspectiva de vou chegar ali, vou ter um grande carro. Está resolvido. Não, é mesmo ir construindo esse sucesso ao longo do tempo e eu acho que também sou mais feliz por causa disso. Não... Eu gosto dessa leitura, até porque, olha, pensando no ecossistema do Topor, em todas essas novidades, essas coisas giras, provocam cá os borboletas na barriga, etc., eu de facto, considero que estamos a ter, e eu pessoalmente, que estamos a ter muito sucesso naquilo que estamos a fazer, mas não é tanto como é que o mercado, as pessoas olham para a marca, para aquilo que temos vindo a fazer, até porque eu não sei o dia da manhã, não é? Não sei, nós temos metas super ambiciosas sobre muita coisa, mas a partir do momento que eu aprendi, até porque não é para falar sobre mim, é sobre ti, mas isso é muito rápido, todo o ecossistema do Topor tem a ver com um propósito que eu não diria que estaria adormecido, eu diria que nunca tinha olhado para ele verdadeiramente. Portanto, era-me difícil, era fácil encontrar objetivos, era-me difícil encontrar ou clarificar o verdadeiro propósito. Uma vez encontrado, e nem vale a pena agora estar a reforçá-lo para não estar aqui a ser filosófico, significa que quando tu falas nas pequenas conquistas, não é? Saborear as pequenas conquistas, eu aprendi e tento transmitir isso às minhas equipas independente do contexto que estamos a falar, que de facto para olhar para a jornada, que é as pequenas conquistas, não é? Na verdade, eu não sei se a meta final é alcançada ou não, não é? Mas o que é melhor? É nós alcançarmos a meta final, ok, tens um determinado sabor, ou nós irmos ganhando as pequenas batalhas, sem saber se alcanças a final ou não, mas já tens todos estes boosts de energia, não é? De motivação, de reconhecimento, de felicidade, e que depois, quando chegas à meta, alcançaste ou não, mas já acumulaste todos estes ganhos, não é? E eu olho, não quer ser filosófico, até porque não estou a escolher palavras pomposas, nem coisa nenhuma, mas de facto, até porque isto dá-nos aqui um ganho de resiliência e de motivação extra, mesmo quando estás muito longe da tua meta, não é? Tu aí sabes porque, se falhares ou se acertares, sabes porque que aconteceu. Foste acompanhando. Depois-te controlando, depois-te medindo. E eu acho que é só essa a forma de estar, mas atenção, porque tu podes fazer pode ser um projeto só teu, só tu, só contigo próprio e fazer o mesmo exercício, não é? Uma transformação que tu faças pessoal, algo do género, e tu sabes porque é que aconteceu. Não é? Eu acho que isso nas empresas é igual. Olha, olhando à tua formação, base e depois a outra que foste também desenvolvendo, tu veste mais como um engenheiro do negócio
ou um arquiteto de pessoas? É a minha tentativa de fazer uma pergunta gira. Mas é o meio, não é? É o meio do meio. Qual é a tua formação base? Eu sou engenheiro informático, por isso dentro dessa área eu poderia escolher várias que gosto, mas aquela que eu gosto mais é a parte de arquitetura de software e toda a parte de desenvolvimento também. E essa nunca vou deixar de gostar. Essa é aquela que me acompanha para sempre naquela perspectiva de que, quando tu estás chateado e revoltado com qualquer coisa, tu pensas, eu vou para o programador. Vou programar qualquer coisa. Para isto eu sou feliz, eu vou ganhar bem, eu vou me safar na vida e não me vou chatear mais. Por isso essa vai lá continuar, porque é sempre verdade, desde que eu a mantenha a tempo, tens que a treinar e eu treino. Continuo a treinar, não deixo de treinar. E isso é bom e tenho um emprego que também me permite continuar a treinar, isso é bom. Agora, enquanto configuração, se calhar enquanto líder, enquanto profissional, enquanto funcionário, eu considero-me um tipo mais arquiteto de pessoas do que propriamente outra qualquer configuração. E eu acho que tem a ver com a nossa forma de estar sempre a avaliar, ou não é avaliar na perspectiva do certo, de se a pessoa está no resultado certo, ou se atinge ou não atinge o resultado, não é nesse sentido. É avaliar se as tuas ações, as tuas medidas, a tua forma de estar, o que impacto é que estão a gerar, e tentar perceber como é que as coisas se vão ligar ao longo do tempo para o resultado que tu queres chegar. Eu acho que é mais neste sentido, e por isso é mais parecido com a arquitetura de software, na perspectiva de tu olhares para uma jornada, como dizias há pouco, e perceber como é que a jornada se vai se ligar ou vai se relacionar para que atinjas o resultado. E eu acho que aí nós temos peles e capas, e é uma pessoa com quem eu trabalho, gosto muito de trabalhar com ela, que às vezes traz aqui uma visão muito interessante sobre pessoas também, que eu gosto muito. E que é um bocado de seres ator para com cada pessoa que te relacionas, e teres de se adaptar, e teres essa captação de adaptação diária de, com aquela pessoa falas de uma determinada forma e tudo mais, com a outra falas de outra forma. E eu acho que isso não é mau, atenção, isto é ótimo, mas isto é efetivamente esta tua capacidade, e isto implica muito esforço, né? Principalmente emocional, que tu tens de te adaptar para relacionar com cada pessoa, que tu tentas transpor para as outras pessoas para te fazerem o mesmo, né? Já sabes que com aquela área, com aquela pessoa, com aquele cliente, tu vais ter que trabalhar daquela forma, trabalhar daquele jeito, e esta relação e a criação de relações pelo bem, para que o teu resultado seja melhor, eu acho que eu concordo contigo, e revejo-me nisso, nessa capacidade de interpretarmos diferentes papéis. Será que isto coloca em risco a forma como nós somos percepcionados enquanto mais ou menos autênticos? Não, acho que são coisas diferentes, mas queria saber a tua opinião. Sejas coerente com a tua forma de estar, não é um problema. Eu acho que mesmo que as pessoas com que tu interajas tenham essa noção que tu tens formas diferentes, eu acho que valorizam isso. Correto. Porque o pior era tu seres coerente na tua visão, mas não teres seres indiferente na tua relação. E eu acho que as pessoas valorizam bastante. Pode acontecer tu não acertares, não é? Isso pode acontecer. Faz parte. Faz Podes não acertar e estás a trabalhar com uma pessoa e tu achas que estás a fazer o certo, e afinal a pessoa está à espera de uma coisa completamente diferente. Mas isso também é algo, à partida tem uma falha pelo meio, que ainda não dedicaste o tempo necessário àquela pessoa, ou o esforço necessário àquela pessoa, para tu perceberes o que é que tens que fazer para te ligares, e esse papel está mais do meu lado. Ou seja, eu acho que isso eu quero que seja consciente que esse esforço é mais do meu lado. Ou seja, não são as pessoas que têm que se adaptar a mim na função que eu tenho, tem que ser eu que tenho que me adaptar também a muitas pessoas. E isso não é fácil, e às vezes eu assumo uma responsabilidade muito grande, e todos, não estou a falar de mim em concreto, estou a falar de todos os FIAs, intermédias, do topo, tudo o que for, de ter demasiadas pessoas a estar diretamente. Esse é um risco muito grande, e eu já corri esse risco, por inerência, por mil razões, e essa é a pior situação possível que eu tenho para mim, até porque é que me frustra mais. É isso, e trabalhar com pessoas. Eu gosto de trabalhar muito com pessoas, gosto de trabalhar com pessoas de diferentes senioridades, mas tenho muita dificuldade em acompanhar determinados tipos de perfis ou determinados tipos de senioridade. E eu sei exatamente quais são. Pois, eu estava a perceber que sim. Eu sei exatamente quais são. Não queria ser cruel e perguntar que tipo. E eu posso prejudicar alguém por
porque simplesmente naquele momento é preciso que se esteja a cortar a mim ou algo do género. E esse é aquilo que eu tenho que evitar. Mas, então esse pode ser o maior esforço que eu tenho, é ter que me adaptar, mas esse trabalho é meu, não é dos outros. E isso tem que estar claro. E o líder adaptar-se muito mais do que necessariamente a equipa, que são mais, ainda por mais, não é? Adaptar-se à liderança. Claro que é um compromisso mútuo, não é? Trabalho, na minha realidade atual, eu trabalho com áreas completamente distintas. Claro. Tenho desde a transformação ao negócio, ou seja, tenho áreas muito diferentes dentro da organização e ainda tenho o externo, né? Tenho os clientes e tudo mais com quem acompanho, a ti, todas as pessoas que acabam por existir no meu ecossistema, né? Que eu tenho que relacionar e faz parte de adaptar-me. Mas isso é a parte que eu gosto. Isto é a parte gira, não é? Isso é a parte que eu gosto mesmo. É desafiante, não é? Desafiante, por isso é que gostas. Então, olha, enquanto tomas mais um bocadinho, senão não te deixo, estou só a fazer perguntas. Agora, imagina, tu não estavas aqui e estava aqui só a tua equipa, a mais direta, ok? E eu perguntava-lhe assim, pessoal, como é que é o André enquanto líder? O que é que eles me iam responder? A agenda. É uma agenda complicada. Ok, mas isso não chega. Não, essa é a parte técnica. Preciso mais. Preciso mais. Olha, é engraçado. E não tenhas medo do autoelogio nem da autocrítica? Não, porque eu tipicamente tenho-me surpreendido. Tens-te surpreendido? Têm-me surpreendido. Quando sei alguma coisa, fico surpreendido. E não é nem para o bem nem para o mal. Mas o que eu queria dizer é que eu não tenho bem propriamente uma opinião de qual é a opinião. Eu tenho um preconceito de qual é a opinião, ou seja, tenho o meu conceito de qual seria a opinião, mas não sei se essa é a opinião. Okay? Eu acho que me estás a manipular com as palavras. Não, eu acho que sei. Eu não sei se o que sei é aquilo que eu quero que seja ou se é a realidade. Sim. Mas o que é que tu achas que é? Eu acho que posso complicar, que é o que é que tu achas e o que é que tu gostarias que fosse. As pessoas que me reportam diretamente conhecem muito bem. E por isso me conhecem muito bem, à partida sabem exatamente aquilo que eu acho sobre mim, em que gosto de estar envolvido em tudo. Não gosto de ser eu executar tudo, gosto de deixar essa parte. Mas não é só o delegar é uma coisa muito técnica. Eu entendi. Eu gosto mesmo... Delegar com acreditar que és capaz. Eu gosto mesmo disso, até porque há o clichê de que gostas de ter pessoas à tua volta que são melhores que tu. Eu tenho essa sorte de que as tenho mesmo. Mas foi um processo, não foi, ou seja, mesmo tu teres as pessoas que sabem mais do que tu naquelas áreas, é um processo que tu tens que ajudar as pessoas a que saibam e que tenham essa noção, porque o normal não é isso. O normal é que as pessoas, quando têm que provar valor, o normal é esta lógica do provar valor, não é? Tu estás a reportar alguém, tu é que tens de provar valor. Sim, e por isso, porque é que depois esta inversão? Não, as pessoas é que percebem mais que eu. Qual era o meu papel? Será que toda a gente no papel do liderado, não estou a pensar na tua equipa, estou a pensar agora, estás-me a fazer pensar noutra coisa, se correr mal eu desculpo-me com isto, portanto não há problema. Que é... as pessoas gostam, os liderados, vamos dizer assim, independentemente da hierarquia, os liderados gostam, muitos dos liderados gostam de saber que têm um líder que quer estar rodeado por pessoas como ele ou como ela, não é? Que sabem mais do que ele nas suas disciplinas, não é? Será que todos os liderados se sentem confortáveis com isso ou alguns liderados podem perder uma referência porque querem? Não é questão só do querer aprender, é a segurança do líder saber mais. Exatamente isso. Porque se tu disseres que toda a gente sabe mais que tu, as pessoas acertam todas e nunca há problema nenhum. Então, quando falharem, o que é que eu vou sentir? Não está lá ninguém para dar retaguarda, não está ninguém para suportar, não há ninguém que faça o challenge técnico. Se eu errar, quem é que vai dar por isso? Ou seja, e eu tenho a certeza que tenho pessoas efetivamente muito mais competentes que eu naquelas áreas, isso não há dúvida nenhuma. Agora, se eu não dominar de alguma forma aquelas áreas, aquelas vão se sentir sozinhas. Faz sentido. E eu espero, aquilo que eu espero, por isso é que eu estou a dizer, a parte que eu espero que sintam é que eu quero estar a par daquelas áreas. Eu quero que eles sejam eles a liderar e que sejam eles a dominar, e são efetivamente quem o faz. Por isso é mais do que o delegar, mas eu quero que eles sintam que eu estou lá em par com eles para tomar as decisões, para que não se sintam sozinhos a tomar decisões, porque eu sinto que a melhor fase da minha carreira tem sido sempre quando eu sinto que estou a tomar decisões com alguém. Boas, conjuntas, não é? Porquê? Porque podem partir de ti, as ideias são tuas, o que tu bem entenderes, mas tens alguém que te dá suporte, ou está-te a fazer um challenge, ou pelo menos está-te a colocar algum filtro. Sabes que isso pode ser perverso, não é? Pode ser porque é uma ideia que está mais reforçada, porque é partilhada, não é? Uma decisão, que for, não é? Ou pode ser uma espécie de, não tem que ser consciente, não é? Mas de corresponsabilização.
Mas não é mau. Não é necessariamente Ótimo. mau, mas às vezes umas vezes é nós darmos palco e importância à equipa, outras vezes é isso, e também um bocadinho de, se correr bem, fantástico é de todos, não sei se foi o teu caso ou que não é. Se correr mal, foi uma decisão conjunta, na realidade, não é? E porque eu vejo muitos líderes que se escudam um bocadinho disso, não é porque gostam de uma decisão partilhada, Não, mas é porque assim a responsabilidade é distribuída, não é? Um bocadinho nessa lógica. Mas é fácil depois... Eu conheço a tua equipa, eu sei que não é a tua realidade. Eu acho que é fácil tu chamares a ti essa responsabilidade. É mais fácil de chamares a ti a responsabilidade da falha. Porque Até aí, não vão todos prestar contas ao acionista, vais? Não, Tu e a tua equipa de direção. Porque aí tu, quando te responsabilizas pela decisão, tu sabes o risco que tu estás a correr, ou seja, tu próprio estás a puxar para ti esse risco, ou seja, se falhar, tu é que decidiste, ou seja, no limite tu podias ter decidido não o fazer. Por isso eu decidi fazer, a decisão foi minha. Por isso Tá bem, mas tens de permitir que eu te provoque a ideia. Não, estás à vontade. Não, mas atenção, eu próprio sou uma construção, ainda vou ter que trabalhar para mais 30 ou 40 anos, não sei quantos, mas ainda hei de trabalhar muitos anos pela frente. Por isso, nos próximos 30 anos, espero ainda evoluir claro. enquanto profissional. E eu, de certeza, que ainda tenho alguma coisa, de certeza absoluta que eu tenho muita coisa para aprender nessa área, mas espero, em relação à tua pergunta, eu espero que aquilo que eles sintam é que tem alguém para tomar as decisões com eles e que são autónomos para fazer essa decisão. Mas que se sentem acompanhados. Sim, eu acho que essa é independente da agenda, que foi a primeira coisa que eu disse, Foi a logo agenda tramada, direitinho. eu acho que é o tema de sentirem que tem suporte. Então, diretamente relacionado com este assunto, e tu já tocaste nele super de leve, talvez, não sei, eu esqueci-me de ligar o relógio, portanto não estou a controlar o tempo, ainda bem, é sinal que estamos confortáveis. Agora tu dizes-me assim, não, mas que eu tenho que ser daqui 5 minutos, destruir-me aqui o conceito todo. Mas, Eu tenho uma alma, não tenho mesmo. mas que é, tu há pouquinho, há uns minutos atrás, falaste na questão da sucessão, assim, muito ao de leve e tal, que é difícil, não é? Não necessariamente, mas possivelmente, tu é que escolhes, não é? Olhando à realidade do clã, ou não olhando à realidade do clã, apenas o André enquanto líder, enquanto gestor, etc., como é que tu olhas para a facilidade ou dificuldade para a questão da sucessão? Porque se fala muito, mas depois há poucos exemplos práticos de como é que isso é realmente bem trabalhado, ou do conhecimento que eu tenho, das pessoas que eu acompanho, vamos dizer assim, não é? Em termos de liderança, não há grande facilidade em assumir a dificuldade que é. Não é? Porque teoricamente se não conseguires preparar bem a tua sucessão, seja pelo processo, seja pelas tuas características intrínsecas enquanto líder, etc., que tenhas maior ou menor capacidade para ler pessoas e perceber logo o potencial da coisa toda, a verdade é que é um desafio gigantesco que às vezes não se concentra só em encontrar ou não a pessoa certa, é num contexto como um todo. Como é que tu olhas para este desafio de preparar uma sucessão? Então aí veio o engenheiro. Venha ele. Enquanto engenheiro, eu gostava que toda a gente soubesse de quem é que é a sucessão. O que eu gostava que a organização... no meu conceito de engenharia, eu acho que toda a gente devia de saber quem é que a sucede e de quem é sucessor. Eu acho que isso era um conceito muito giro. Um plano de carreiras com upgrade. Toda a gente sabia. Eu sei que vou ficar com o teu lugar quando tu saíste, o X vai ficar com o meu. Acredito neste modelo na perspectiva teórica e acho que era importante, não acho que seja fácil de implementar, mas acredito que é possível. É possível de um dia chegares a uma organização assim, não estou a dizer que é a organização onde eu estou ou outra, e nem sequer não é por conotar a minha associação, a minha organização ou outra qualquer, é na perspectiva de gostava de testar este modelo. É um modelo que eu acho que era viável de ser testado. Agora, dia a dia, não existe sucessão na perspectiva de tu, enquanto líder, não formas uma sucessão, porque primeiro tu estás a impor algo que não vai ser para ficar para ti. Ou seja, mas no cenário, vamos ao cenário que, pessoal, se saía da empresa, amanhã havia alguém para fazer a minha sucessão, eu posso ter uma opinião sim ou se não. Agora, mas não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou acompanhar a sua sucessão. Por isso, é justo fazer essa avaliação, ser eu a avaliar a sucessão. E terão esses líderes, como tu e como outros, a capacidade de, ok, eu tenho uma palavra a dizer nessa sucessão e na equipa que vou preparando, etc., terão depois a capacidade de não procurar pessoas à sua semelhança? Sim, e não é presunçoso fazer sucessão de uma função deste género. Eu acho que é presunçoso. É dar como adquirido que foi. Que tem que ser igual, não é? Foi um sucesso e que a receita é para manter, não é? Não há como melhorar. Acho que é um bocado presunçoso nessa parte. Agora, acho que é importante, obviamente, em determinadas funções tem que haver sucessão. Se for para a indústria, tem que haver. Associado, claro. Desta manhã estive numa reunião de trabalho de um cliente e o tema era exatamente esse. Ok, mais do que procurar quem vão ser aqui as pessoas
que vão entrar para a produção é isto, se estes supervisores saírem, quem é que vai ficar ali e tudo mais, vamos já conseguir com um ano de antecedência começar a trabalhar, porque é tão difícil recrutar estas pessoas e o pior risco que corres é evoluir bons técnicos para maus líderes. Peter. E se não o queres fazer, então vamos começar mais cedo a preparar as tuas sessões nas bases, porque é importante, até para as pessoas saberem, até para reter as pessoas. Olha, já sei que daqui a um ano sequer vou passar para aquela função. Mas estamos a falar de uma realidade, de uma linha de produção, de uma tarefa muito bem definida, de uma tarefa que está associada a um processo que está bem montado e que é assim que ele vai continuar. Agora, quando estamos a falar numa área de decisão ou de topo, eu acho que é pouco provável. Entra no âmbito da presunção que é tu precisas de uma pessoa igual. Eu acho que não é preciso. Eu acho que é preciso dar uma sequência, como dizia há pouco, do momento, com as pessoas, com as ferramentas, com aquele enquadramento, aquele contexto, o que é que tu vais, quem é que o tipo de pessoa precisas, e fará essa sucessão, é normal. Por isso, da mesma forma que sempre todos nós já mudámos de emprego, ou já tivemos aqui alguma evolução nas nossas carreiras, e as empresas de onde saímos não fecharam, e ainda bem, é bom sinal. Não há imprescindíveis, isso nem não existe, intocáveis. esse conceito não existe, por isso acho que o tema da sucessão em determinadas funções não é um tema, mas lá está, volto a dizer, acho que era giro ter uma organização em que toda a gente sabia para que é que concorria. Não sei se a nossa construção enquanto seres humanos consegue saber Nós, lidar. em termos de processo e procedimento, conseguimos desenhar uma coisa, não é? Mas depois a realidade acontece. Sim, é muito difícil. Mas lá está, mas de certeza já foi experimentado. Já tudo foi experimentado. Gosto da tua resposta ou argumentação não linear, gosto dela. Não que não a acho complexa, acho diversa. E aí tu foste para lá da realidade de clã, mas agora vamos especificamente à realidade que antes era multipessoal e era uma realidade de clã. E a minha pergunta é, tu foste contratado para fazer o quê? O que é esta transformação que está lá a acontecer? Olha, eu quando me convidaram para me juntar à organização, a ideia era de que havia um atraso face ao setor, um atraso na perspectiva de que havia, obviamente, as multinacionais têm uma força muito grande e fazem acontecer as coisas muito rápidas, e aqui, sendo uma empresa nacional, tinha algo muito bom, tinha um volume de negócio muito bom, tinha um portfólio de clientes muito bom, já muito crescido, uma grande referência em Portugal, mas precisava aqui de um reforço naquilo que era a modernização, na inovação e tudo mais. Para lá da imagem. Para lá da imagem, sim, claramente para lá da imagem. A imagem já entra dentro do tema do como é que vamos chegar ao resultado final, e não era, o desafio não vamos reestruturar mais, nunca foi. Foi um bocadinho como é que nós vamos fazer a nossa transformação interna, normal. Vamos falar para as ferramentas, para a inovação, para os postos de trabalho, mas na perspectiva de, sendo nós uma empresa nacional, temos que o fazer de forma eficiente. Ou seja, isto não pode ser na perspectiva de só pôr pessoas ou só comprar ferramentas, porque isso é a parte mais fácil de uma transformação. Era na perspectiva de como é que nós vamos fazer essa transformação, na perspectiva de que o negócio, depois, quando cresce sempre na perspectiva eficiente. E isso foi o que me... Quais são as principais diferenças do passado para o presente? Tudo. Qual foi a maior dificuldade nessa transformação? Tem várias dimensões, não é? Tecnológica, humana, cultural, que está relacionada com a humana, obviamente. A tecnológica é mais fácil de todas. A tecnológica... Haja recursos e tecnologia. Compras, instalas, fazes, tens de ter pessoas e lá está. E entras então na parte das pessoas. E agora, é mudar as pessoas que estão habituadas a fazer de determinada forma e não tem problema, porque não te esqueças, tu não estás a mudar alguém que se está a queixar de alguma coisa. Tu estás a mudar a forma de trabalhar de pessoas que... A empresa tem quantos anos? 32 anos. 32 vai fazer 32, por isso. Tu estás a mudar pessoas que atingiram o sucesso. Ou seja, tu estás a dizer, vamos fazer de forma diferente, mas está tudo a correr bem. Não é? E está tudo bem, não é? Tecnicamente estava tudo bem, não é? Porque é que eu hei de mudar? E esta é a parte mais difícil. Depois podes dizer que há momentos, enquadramentos, contextos, há um conjunto de coisas que fazem com que algumas sejam mais rápidas que outras, mas houve ali um período, nós fizemos uma transformação muito rápida, inicial, tecnológica, de resolver coisas mais básicas, a meu ver mais básicas, porque eram aquelas que sabíamos que iam ter muito impacto logo, coisas básicas de digitalização de interna, de coisas mais simples, mesmo de serviços tecnológicos básicos que têm que funcionar como os interruptores. As pessoas não lhes interessa, têm que funcionar. Não interessa como é que funciona, têm que funcionar. E havia coisas mais básicas que resolvemos logo, mais a nível do ferro, como se dizer, a tecnologia do ferro. E depois começámos a entregar coisas
que sabíamos que eram coisas que tinham resultados mais imediatos, então para as pessoas sentirem, olha, já está a acontecer qualquer coisa. Uma delas era a transformação da marca, começar a fazer a mudança da marca. E havia uma associação à cor, à própria marca, e nós não queríamos o desligar da marca multipessoal logo ao início, porque na verdade estavas a mentir, e isso nunca podia acontecer. Mudar a marca era mentir. E não estás a falar da mensagem para o exterior, estás a falar para o interior. Para dentro, principalmente para dentro. Principalmente, a minha preocupação, a nossa preocupação, o board todo sempre esteve muito focado na transformação para dentro. De envolver as pessoas, mas para que as pessoas sintam que efetivamente está a acontecer alguma coisa diferente. Porque se fosse só para fora, o que vai acontecer, as pessoas vão-te cobrar isso e vão frustrar, e com razão. E na verdade, eu estaria a fazer um péssimo trabalho se assim fosse. Então nós tínhamos que fazer que a comunicação para fora e a comunicação para dentro fosse realista, mas fosse coerente. Tinha que acontecer, mas de forma muito coerente. Então podíamos ter perfeitamente, ao final de 6 meses, mudado a marca, zero impacto a nível de coordenação do projeto, mas não ia ser verdade, era só empacotar, e então fomos fazendo a mudança. E tu mudaste muito, vocês mudaram muito a tua equipa toda, como um todo, muito no processo também, não é? Pergunta, eu já acompanhei muitas transformações, muitas reestruturações de empresas. A minha questão é, o mais difícil de mudar nas empresas, acho que concordamos sempre, que é a cultura, não é? E o mais longo, que demora mais a transformar, não é? E muitas vezes nós tentamos moldar, transformar, se assim quisermos, a cultura, para depois termos as pessoas connosco e alterarmos os processos, o produto, aquilo que for, não é? Com maior facilidade. Outras vezes é o inverso, que é nós alteramos os processos, os procedimentos, o modo de atuar, e com isso vai-se transformando a cultura. Qual foi... Faz sentido na realidade e na transformação? Foi ambas as duas. A verdade é que tu tens que, às vezes há umas, porque eu acho que a diferença entre uma e outra é que algumas estás a provocar e outras estás a envolver. Verdade. Ótimo, perfeito, isso é mesmo muito claro. E são ambas precisas. Mesmo isso. Não pode funcionar numa lógica do vamos a esta velocidade e vamos medir. Não, há coisas que vão ter que ser aceleradas porque tem que ser. E nós passámos por essa fase. Quando, a determinada altura, digitalizámos a relação toda com o colaborador, a parte da contratação, toda a parte da contratação digitalizámos toda. E estava a ser difícil, naturalmente difícil fazer mudança, mas era algo que nós sabíamos, mais mês, menos mês, já começa a estar na rotina e vamos mudando, até porque legalmente não existia este conceito do contrato digital, então ainda tínhamos aqui a parte, estávamos a passar o caminho mais complexo das pedras, de ir experimentando e ver como é que as pessoas reagiam e tudo mais. Entretanto, acontece uma coisa, não sei se te lembras, uma pandemia. Ouvi dizer que sim. E vem para o outro, loucura total e tudo tem que ser digital. Não havia, como é que se diz, aquele item mesmo realmente importante para a humanidade, papel higiênico. Exato. Para ter para o outro tem que tudo ser digital. E nós já lá estávamos. Já tínhamos passado aquele caminho das pedras, já tínhamos passado o tema do legal, se isto é legal, se não é legal, se isto é o que é que tem que ter, e o detalhe, não sei o que é, se as pessoas aceitam, se não aceitam, de um momento para o outro. Quem tem. Então deixou de ser um problema. Nós passámos dos chatos, convosco, os colaboradores têm todos que assinar o contrato digital, têm todos que fazer aquele caminho, para ser se vocês conseguem, melhor. Claro. Então tu dás ali um salto muito grande, que é, no mesmo momento em que tu estás abrandas o negócio, abrandas tudo e estás num momento péssimo, talvez a minha pior experiência pessoal. Sem saber quando é que terminaria. Tu todos os dias tomavas decisões que não sabias bem se no dia a seguir continuavam a ser as melhores, mas ao mesmo tempo tu sabias que tinhas acabado de entregar qualquer coisa que naquele momento, não sendo a mais útil, era algo que te potenciava para tu conseguires crescer mais rapidamente, sendo que tudo o que estava a acontecer, infelizmente, não era para crescer, nem para nada, foram momentos muito duros. Mas essa antecipação permitiu-vos, portanto... Permitiu fazer algo que é, as pessoas aí reconheceram, não, efetivamente, isto é crítico para mudar. Qual multinacional, que nós chafávamos mesmo muito bem porque tínhamos a coisa preparada, não para uma pandemia, mas para obviamente uma agilidade distinta. Valorizam muito e valorizaram muito isso. Então, quando começa o normal a regressar, seja o que o normal seja, aí as coisas já a velocidade já era grande, enquanto todas as empresas estavam a falar do híbrido, do trabalho, do escritório digital e tudo mais, não era um tema, não era esse o nosso desafio. O nosso desafio era voltar a pôr a máquina a rodar como toda a gente, mas esse não era um problema. Esse é um problema do momento. Quando há pessoas a mais, quando há pessoas a menos, disponíveis para trabalhar, as necessidades são diferentes e esse é um problema daquele momento ou deste momento que vivemos agora. Agora,
o desafio de porque é que é importante eu agora isto é digital deixa de existir. Claro. Mas deixa de existir para toda a gente. Atenção, isso foi ótimo. Só que nós já lá estávamos e estava muito sólida esta transformação, então eu acho que ali a aceitação passou a ser uma coisa já inversa, que é mais, venha mais. Já não aceitas nada. Até porque percebeu que era uma fórmula, sempre por onde melhorar, como é lógico, é uma fórmula de sucesso para futuras, não é pandemias, mas imprevistos, de macro imprevistos. E melhora o teu trabalho, melhora a tua qualidade de vida, melhora mesmo. Ou seja, hoje em dia eu quando digo que é mesmo está invertido, está completamente invertido. Hoje em dia a equipa de transformação já é os tipos que já não entregam à velocidade certa, não é? Tipo, já não estão sempre a querer fazer coisas, não? Estas coisas já não acontece tudo, já havia de acontecer mais. E isso é normal, isso até é bom, atenção, isso é um momento bom, até porque já há muito suporte para dar, não é? Pois a tecnologia obriga muito suporte. Mas permitiu-nos hoje passar de ser, continuamos a ser a mesma empresa, continuamos a ter as mesmas linhas de negócio, continuamos a ter o mesmo propósito. Os propósitos, nós fomos o adaptando, porque uma grande parte da nossa transformação foi adaptar o nosso propósito, de ser mais humano, mas mais humano contrariando aquilo que é o conceito do ser mais humano. O ser mais humano era ter muitas lojas espalhadas pelo país. Mas alguém quer ser entrevistado numa montra? Alguém quer emprego e precisa se dirigir a uma loja hoje em dia? Existe esse conceito? Para quê? Não, as pessoas não pensam assim. Hoje em dia as pessoas não pensam... Há de haver alguém que pensa assim, então nós vamos adaptar. Então o nosso conceito de ser suporte é ser muito mais próximo de qualquer pessoa. Ou seja, se há uma pessoa que tem uma necessidade de acompanhamento presencial, então nós temos a possibilidade de fazer presencial. Se a pessoa só quer falar connosco digital e quer num canal muito específico, nós temos que existir nesse canal e ele tem que conseguir fazer tudo nesse canal. Então ser o omnicanal, o estar disponível quando é preciso, deixou de ser uma configuração técnica e passou a ser uma forma de estar na vida, uma forma de estar no trabalho. E essa é a proposta de valor que tem. Exatamente. Essa para mim, mais do que toda a tecnologia, mais que todos estes pequenos passos que possam ter existido, que aceleraram ou desaceleraram a transformação, a mudança dos valores e tu conseguires assentar tudo o que tu estás a fazer nestes novos valores e nesta forma de estar, mas com exemplos, não é só implementar valores e colocá-los no site, colocar os exemplos e fazer acontecer, e as pessoas sentirem essa mudança foram claramente os principais alavancas. Eu acho que se percebe isso também, mesmo quem está fora da empresa percebe isso muito bem. Agora, eu vou incorporar, mas de uma forma saudável, o teu filhote tem 12 anos, mas a impressão careca e com barba, e para dizer, pai, o que é que vai ser o clã no futuro? Acabaste de me explicar mais ou menos. Primeiro perguntava-te, aliás, pai, quando é que mudas para o Benfica? Mas acho que isso vai ser meio difícil, não é? Portanto, pai, o que ele era capaz de perguntar porque ele é do Benfica. Estás a ver? Alguém com cabeça. Falhei. Não, eu acertei, coitado. Pode ser o que ele quiser, mas acertei. E o que é o clã do futuro? O que é que tu achas? Eu acredito que o clã do futuro é ser mais... Eu sei que tens uma leitura diferente da maior parte do mercado, eu sei que tens isso. Uma visão diferente. Eu acredito mais numa perspectiva de diversificação. Aliás, nós temos feito esse trabalho. Nós passámos de ser uma empresa muito focada em produtos muito mais transacionais para passar a agarrarmos no nosso core aquilo que foi a nossa transformação, e hoje em dia já temos isso como oferta de mercado, né? Já vendemos serviços de marketing, já vendemos serviços de consultoria, já vendemos serviços especializados dentro das áreas em que nós somos bons porque fizemos a nossa transformação e bem. Agora, acredito que vai ser mais disto, mais de aproveitar o que nós fazemos bem dentro para passar para fora. E vai ser muito mais de cobrir muito, de forma muito mais vasta tudo o que é... transversal, não é? Exatamente. Tudo o que é temas relacionados com pessoas. Tudo o que seja relacionado com pessoas. Que, na verdade, pode ser tudo. E isso, verdade. Eu acho que não dizendo nada, mas dizendo tudo... Não, estás a ser mais claro. O clã vai ser... O nome assim o diz também, não é? Exatamente. Então eu sei o que é que será... Acabei de saber o que é o clã. Sim, o clã do futuro e o André do futuro. O André do futuro é... Podemos parar, ainda tenho mais algumas questões. Parece uma de encerramento, mas não é. Parecia. Não, o que é o André? O que é que podemos esperar do André do futuro, independentemente, quanto homem, quanto profissional, o que tu quiseres? O que eu espero continue a mudar. Isso, Transformar-te. É isso? Exatamente. Continuo a fazer o que gosto, porque isso, e eu acho que isso consigo. Acho que consegui sempre fazer o que gosto. Isso porque gosto do que faço, por isso à partida vou continuar sempre a fazer coisas que gosto, isso é bom, mas espero ser muito diferente daqui a uns anos. Espero ter muita coisa diferente, espero ser um miúdo como o teu já na faculdade, já com voz grossa, e eu próprio... Às vezes ele engrossa mais, que é para tentar...
e adaptar-me a essa realidade e ter medos diferentes e espero também resolver os desafios de hoje, mas de forma diferente. Então, olha, eu sei que estou a utilizar perversamente e de uma forma manipuladora várias vezes o teu filhote, que é para tocar na tua sensibilidade, obviamente, né? Ele tem 12 anos. Daqui a 20 anos, portanto, ele teria 32 anos, tu começavas já a pensar, daqui a uns anos tenho que me reformar, etc. Portanto, já com uma carreira ainda mais consolidada, ou pelo menos mais prolongada, como é que tu achas que tu gostarias, como é que tu gostarias que o teu filho te descrevesse? Enquanto pai, enquanto profissional, quando alguém lhe perguntasse, olha, quem é o teu pai? O que é que ele é? O que é que ele fez? O que é que... Dureza. Tens aqui, eu vou servir aqui mais um bocadinho, que é para ter... Tranquilo, sim, não. Primeiro, não acho que daqui a 20 anos seja reformado, mas pronto, essa é só uma à parte, mas Era uma provocação, não é? Vou-te responder aos 32 dele. Até porque até aos 32 ele há de passar uma fase em que ele vai dizer que não sabe o que é fazer na vida, e eu ainda vou ter esse tema para resolver. Essa geração já tem agora, não é preciso 32. Tenho 2 filhos com 18 e passaram pelo mesmo exercício, e isso é o mesmo desafio que o teu também passou. Que é, e o que é que eu vou fazer? Mas isso tem a ver com a nossa expectativa que as escolas é que resolvem isso, e não é. Isso somos nós, nós é que temos que resolver. E está certo, não tem que ser a escola a dizer o que é que ele vai fazer. Né? Ele é que tem que descobrir, e se calhar vai ter que se reconstruir ao longo do tempo. Por isso, até aos 32 dele, eu acho que ainda tenho essa fase para passar com ele, de eu ajudar a que ele tome as decisões certas, sejam elas quais forem. Agora, a forma como ele vai olhar, eu acredito, da mesma forma que eu olho para os meus pais como um exemplo e das pessoas que mais gosto, é normal que ele faça o mesmo com os pais, não é? E faça o mesmo comigo. Por isso, eu espero que ele tenha esse orgulho, não é? de encontrar algo, seja qual for a carreira que ele escolha a seguir, seja qual for o enquadramento familiar que ele escolha ter, que seja alinhado com aquilo que ele acha que eu lhe passei do certo e do errado. Isso para mim era aquilo que me deixaria mais orgulhoso. Sabes que agora tocaste aqui num assunto que é, eu tinha pensado em conversar isto contigo, mesmo em ambiente aqui agora de gravação, de conversa, e depois pensei assim, não, porque a pergunta pode ser mal interpretada, a resposta pode ser mal percebida, mas eu vou fazê-lo na mesma, porque eu não sei a resposta, eu falo isso por mim, porque rapidamente podemos ser interpretados como tendo as prioridades erradas ou não, mas não estou preocupado com isso. No limite, na pós-produção a gente tira. Pronto, não há problema. Que é, tu agora falaste na questão do orgulho, e até falaste do teu pai, dos teus pais, não é? Pronto, e falávamos do teu filhote também, não é? Uma das questões que eu me coloco, não é que eu tenha decidido sobre isto, nada disso, eu estou mesmo agora a pensar em voz alta, como eu costumo dizer, não é? Que é o que é que, não é um ranking, não é uma importância, não é? Mas o que é que eu às vezes não sei, com determinado feito, uma coisa boa, um sucesso ou um insucesso, eu preocupo-me mais em deixar o meu filho orgulhoso daquela conquista do pai, não por vaidade, mas não é? Como exemplo também, não é? Ou o meu pai já faleceu, não é? Mas a minha mãe está viva. Ou a minha mãe orgulhosa daquilo que o filho dela, daquilo que ela construiu, que tocou, não é? Eu hoje até estava a falar com alguém da minha equipa, com o Diogo, e estava a falar desse equilíbrio, não é? Uma resposta é chata. Se eu digo que é deixar o meu pai, que por exemplo já faleceu, o meu pai é mesmo muito orgulhoso daquilo que se tem vindo a conquistar, então é o quê? Então, mas a prioridade não é o teu filho, não é o teu legado, é o filho, então estás a menosprezar o que o pai construiu e te educou, não há uma resposta certa para isso, não é? Portanto, eu não sei se te vou lançar esse desafio ou não, mas penso aqui um bocadinho. Não, mas eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu acho que isso é uma imposição social até, não é? Porque há esta imposição social que a gente tem que deixar os nossos pais orgulhosos. Não é? E sendo que aquilo que te deixa a ti orgulhoso pode ser diferente daquilo do meu conceito de pai e de que é que me deixaria orgulhoso. Por isso, eu acho que eu não quero colocar essa pressão nele. Eu não quero que ele tenha essa pressão de me deixar orgulhoso. Porque acho que essa pressão era algo... Eu não tenho essa pressão. Eu não sinto essa pressão. Eu só não quero desiludir os meus pais. É uma coisa completamente diferente. Completamente, mas eu iria por aí. Eu nunca tive nenhum tipo de pressão dos meus pais, no entanto, tal como tu, queremos... Mas tu é que a colocas a ti, não são eles. É isso verdade. Que eu não tenho, porque eu não a coloco a mim. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu não quero que ele coloque nele próprio a pressão de que me tem que ele não tem pressão tua, nem que seja pelo exemplo? Não tem. Não tem, não tenho certeza. Olha, isto é como liderar equipas. Eu espero que ele não tenha. Pois. Mas vou estar atento não sei quais são os sinais para avaliar, ou seja, é fácil, acho que conhecendo, mas ele como está ainda está numa maturidade ainda de 12 anos,
e acho que ainda não tem essa tão evidente, ou então, pelo contrário, é sempre muito evidente tudo, não é? Todas as emoções dele são muito evidentes, por isso eu diria que seria fácil. Mas eu nunca senti isso, mas é algo que eu não quero que ele tenha. Não quero que ele tenha essa pressão de que me tem que surpreender ou tem que me deixar orgulhoso. Às vezes é difícil evitar. Eu não sei também fazer uma autoanálise, e teoricamente é mais evidente no meu filho que tem 18 anos. Claro. Mas pronto, como te disse, foi desafiador o assunto, no sentido que não há uma resposta certa para isso. Mas foi uma partilha apenas porque... Talvez nunca tenha pensado a sério, mas faz-me todo eu até acho que existirão temas onde de facto a minha prioridade não é como é que o meu filho olha para o sucesso ou o insucesso do pai naquele tema, e interessa muito mais aquilo, pensar no meu pai, como é que ele se sentiria ou não orgulhoso de mim, e outros assuntos que é ao contrário, não é? Que é como o meu filho olha e o que é que isto vai fazer, transformá-lo para no fundo ser melhor. Mas pronto, desculpa, não era uma pergunta objetiva. Não, olha, eu, por exemplo, eu espero que ele não passe 1/10 do que eu passei, mas por outro lado, eu passei, se calhar o que eu passei ajudou-me também a construir o que eu sou hoje. E o que ele é. Por isso, e o que ele é, por isso eu não sei, não há uma resposta boa por isso. Houve uma altura, quando era mais miúdo, que eu sentia aquela expressão do tens que aprender com os erros. Eu já nem, tanto é que eu acho que já aboli do meu léxico a expressão. Não os erros, só a expressão. A expressão, porque na altura eu lembro-me de, pessoalmente, quando saí de casa, quando fui viver sozinho e tal, e a minha primeira experiência a viver sozinho, de estar a refletir sobre o tema e pensar assim, mas eu tenho que estar sempre a aprender com os erros, pá. Eu lembro de estar a conversar, ter esta conversa comigo para... Isso não é errar, não aprende nada. Mas já chega, né? Já chega de aprender com os erros, era a tua parte de aprender com os erros, e ainda era muito miúdo. E eu espero que ele não passe por isso. Mas, por outro lado, se calhar também é bom, não é? Por isso... Olha, estou a pensar naquilo que eu dizia, que eu era aquele pai que não deixava o filho subir às árvores quase, não é? Faz parte, que é os erros, é o fazer ferida nos joelhos. Vale, quando se tropeça e aquela coisa toda. Desde que não se aleje. Ir construindo e aprendendo. Olha, um sonho, já estamos aqui a aproximar-me do fim, um sonho que tu tenhas para concretizar. Não quer saber qual é a dimensão. Se é, quer dizer, quer saber, não é? Mas não te limito à dimensão profissional, ou pessoal, ou familiar. Um sonho que tu tenhas para concretizar. Isso é muito mal. Não é que eu tenha concretizado tudo. Para mim é fácil, é só perguntar. Tu é que tens que responder. Então vou-te perguntar qual é o teu. Qual é o meu? Sim. Poça. Fácil. É só para me deixares aqui algum tempo para respirar, porque eu não sei mesmo. Peraí, eu ia responder, mas como já ia ver... Não, mas faz isso. Um sonho que eu tenha por concretizar, que não seja lugar comum, não é? Exato, é que o tema é esse, é que eu estou a tentar fugir, mas também mesmo para lugares comuns não estou a conseguir ir. Não. Olha, eu talvez por defesa... Não é? Ou por conforto, vou dar uma resposta na qual me sinto, estou agora a pensar, não é? Mais confortável sobre a primeira. Quem faz aqui perguntas sou eu, não és tu? Claro. Pronto, já estragaste aqui o esquema, não estou a brincar. E portanto, nós, pelo menos eu, com alguma facilidade fui para a dimensão profissional, porque é mais confortável no que trata à exposição, mas vou tentar não o fazer. Eu há bocadinho perguntei-te, já falámos sobre isto um dia, aliás, eu perguntei-te se aconteceu seres líder, liderares, ou se foi uma decisão tua, não é? E que depois fizeste por isso, não é? Foi uma decisão minha. E isto parece que estou a fugir do âmbito familiar, mas está relacionado com a dimensão de deixar o filho orgulhoso e servir como exemplo naquilo que se possa aproveitar, logicamente, não é? E o meu lado empreendedor tem várias razões, o meu lado de liderança tem várias razões, mas há uma comum em tudo isso. O meu sonho, que já foi concretizado de determinada forma, agora foi colocado de parte, mas eu gostaria de o retomar, paralelamente a todo o ecossistema do Top Board, e falávamos sobre isso no outro dia, é eu retomar a gestão de algumas empresas, onde, quando eu era pequenino, me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu dizia, ter uma empresa, mas não era para ter um Porsche ou um Ferrari. Não tenho, e nem é essa a minha ambição. A minha ambição é, não sei porque é que eu pequenino dizia isto, eu acho que a consciência era a mesma, era a capacidade de criar o máximo de postos de trabalho possível. Hoje digo, como tu dizes, postos de trabalho sustentáveis, não fogo de vista, obviamente, não é? Cada posto de trabalho é uma família e para mim... Criar impacto. Sim, criar impacto sem... Eu confesso, eu deveria fazer, todos nós deveríamos fazer voluntariado, eu faço algumas coisas muito poucas, muito pequenas, é injusto, deveria ter muito mais participação ativa em termos de apoio social, eu não vou à África ou outros destinos fazer voluntariado, portanto eu tenho feito através da melhoria da condição das empresas, não é? Uma forma diferente de melhorar os postos de trabalho. E com o ecossistema Top Board, que é paralelo a outros, eu deixei de estar à frente de outras empresas e, portanto, condiciono e impacto menos a criação de número de postos de trabalho, não é? E um dos meus sonhos é, de facto, retomar... os sonhos não têm que ser uma coisa inalcançável, claro, tem a ver com a nossa decisão, não é? Sim. Tem a ver, para não sair no senso comum da felicidade, da saúde, pronto, isso é claro que sim, isso é prioridade da família e tudo mais.
E depois também ter mais momentos já dentro do ecossistema como este, ter mais momentos como este. Sinceramente, eu sei que estão ali uns senhores com câmaras e aquela coisa toda, mas de facto me faz mesmo muito feliz e que eu diria mesmo que me posso dar ao luxo de estar com pessoas que são amigas, mesmo muito interessantes, e partilhar e conhecer melhor. Eu gosto mesmo muito disso. Se quisermos ser verdadeiros, mesmo que alguém ache mais filosófico ou mais estratégico, eu sempre trabalhei nos últimos 20 anos enquanto líder de organizações e trabalhando com lideranças de outras organizações, enquanto consultor ou enquanto conselheiro. E eu acho mais polémico ou menos polémico, eu acho que há, para além de uns posts porreiros no LinkedIn, não é? Eu acho que há uma grande necessidade e uma grande oportunidade pelo digital também de humanizar as lideranças, não é? Saber que nós também temos dificuldades em casa, que também torcemos o tornozelo, a nossa infância não foi toda privilegiada, aquela coisa toda, e que quando de facto sai uma série de pessoas, mesmo que a seguir nós vamos pegar no Porsche e vamos para casa, vamos com, eu não tenho um Porsche, reforço, não é? Vamos para casa com um grande peso também pelas decisões difíceis que tomamos, mas que iam ser tomadas. E eu acho que passar as hierarquias das organizações, as lideranças estão no vértice, não é? A maior parte das pessoas estão cá em baixo, na pirâmide, não é? Eu acho que é muito importante, não desculpando nada e não protegendo em excesso quem está na liderança, mas passar esse lado também, não é? E um bocadinho o Top Board passa por essa... A minha ambição é passar um bocadinho esse outro lado também, para percebermos que, para o mercado como um todo, perceber que são só pessoas e que as mesmas dificuldades, ganham mais, têm mais compromissos, têm mais despesas, às vezes não, às vezes são privilegiados, muitas vezes não o são, e o meu sonho é também, eu sei que parece um bocadinho corporativo demais, não é? Mas ajudar a passar eu traduzo o teu sonho para tu queres criar. Queres criar valor, queres criar memórias, queres criar impacto. Sim. E eu deixa-me dizer-te que tu já o fazes. Tu fazes de forma natural, porque tens uma forma natural de lidar com as pessoas e de conhecer as pessoas e de mostrar e de ter o cuidado. É o vinho. Não, mas tens mesmo isso. Já te disse isso, já te disse sem o vinho. Tens um cuidado muito especial. Eu lembro há 2 semanas, pá, aí, não foi? Eu disse que tive que ir a uma reunião, tive que ir assim a uma reunião meio a correr e estava assim meio preocupado, era uma coisa assim, mas nem dei grande conversa e tu ao final do dia mandaste mensagens a dizer que correu bem. Pá, e esse teu cuidado que tu achas que não tens, que é engraçado, porque já partilhaste que às vezes achas que não tens, esse teu cuidado torna-te especial e faz-te criar valor. Como também me lembro já de outras circunstâncias onde estive contigo, em que lembro-me exatamente de coisas que disse quando estive contigo, ter uma conferência há um ano, mas que na verdade eu já tive em tantas outras e não necessariamente me lembro do que disse lá. Por isso, tu consegues criar memórias, consegues criar esse impacto, hoje já o consegues, por isso não vais ter dificuldade nenhuma em cumprir o teu sonho, porque para ti é natural fazê-lo e tenho a certeza que não estamos aqui sozinhos, né? Podem as pessoas pensar que estamos aqui sozinhos, mas há aqui mais pessoas que já estás a criar impacto na vida dessas pessoas e espero e tenho a certeza que tu vais continuar a fazer, por isso eu acho que o teu sonho é totalmente alcançável, não é um sonho daqueles que tu não vais conseguir alcançar e na parte técnica, se o cliente conseguir colocar, claro que sim, espero que o cliente consiga colocar como CEO e de algum lado, não, mas mais do que isso, para brincadeira. Não estava a oferecer, mas... não era, mas olha, mas obrigado pelas suas palavras, teu sonho. Exatamente, inspiraste-me para o sonho, porque foquei-me, estava-te a ouvir e estava a pensar na lógica da criação de valor, não é? E sem ser também ele clichê e tudo mais, do criar. Eu quando lembro-me desde miúdo, quando estou estressado com alguma coisa e quero dormir, e preciso dormir e não estou a conseguir, eu tento construir um negócio. Não sei explicar o que é que isto... Eu sei o que é tecnicamente. Eu consigo perceber muito bem o que estás a dizer, mas continua. Tento querer pensar num negócio, tento pensar qualquer coisa tipo, e aquilo calma-me e relaxa-me e adormeço. Tecnicamente é assim que funciona. E eu acho que isso, então se calhar está lá o sonho mascarado, e que é, mais uma vez, já não seria a primeira vez, mas mais uma vez criar algo, e criar algo... Valor e impacto, não é? Valor e impacto. Eu percebo a lógica da criação dos empregos porque acredito exatamente na mesma lógica. Acho que a criação de valor pode ser pelo exemplo, simplesmente, e esse para mim já seria suficiente. Por isso a lógica do liderar, mas no perspectiva da criação, nasceu dali, do impacto que isso tenha. Não vou criar um satélite, não vou criar um novo mundo. Quer dizer, não sei, podes criar um satélite, tu percebes disso. Não, por acaso nessa parte não está longe, mas lá está. Eu acho que tem a ver mais nesta perspectiva da criação, ou seja, e um filho já é uma parte disso, não é? Porque já é essa criação de criares qualquer coisa, desenvolveres qualquer coisa nova.
Mas eu acho que é desenvolver qualquer coisa nova que não exista. E eu acho que é mais nesse sentido, porque é o processo de adormecer, e o meu processo de adormecer é o que é que não existe. Era sempre na perspectiva do que é que não existe. E eu acho que o sonho, e lá está, eu sei que foge muito para o corporativo, mas ele está ligado à pessoa porque somos o mesmo, não é? Por isso... E quando somos apaixonados, desculpa interromper, quando somos apaixonados por aquilo que fazemos e acima de tudo por aquilo que queremos fazer, eu acho que aquela situação ao profissional e ao pessoal se perde um bocadinho. Porque se eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, como é que eu não quero levar isso para casa? Sim, porque também não é? Se eu sou feliz em casa e me torno uma pessoa feliz, como eu não quero levar isso para a dimensão profissional? Até porque isso tira-te o sono, não é? Isso tira-te a qualidade. Se tu vais para casa e estás menos relaxado ou estás menos disponível para a família porque tu estás preocupado com uma coisa de trabalho, tu não podes dizer que há duas pessoas. Esse conceito não existe da felicidade. E podíamos agora estar aqui mais uma hora a falar sobre felicidade. Agora é perigoso, que agora está na moda. Não vamos falar sobre isso porque depois vais ser cancelado. Não, mas não é nesse sentido. É efetivamente no sentido que tu não consegues ter o departamento de felicidade no trabalho e em casa, não é? Claro. Já falámos sobre isso. Tenho lá a sala, a divisão da felicidade. Isso não existe, porque somos a mesma pessoa. Claro. E a felicidade é no todo. E eu acho que é exatamente isso, que é, se eu seria uma pessoa mais completa se conseguir criar qualquer coisa que não existe. E eu acho que esse sonho é mais nesse sentido, seja ela qual for. Atenção, pode ser. Mas és um insatisfeito por natureza também, não é? Sim, mas isso é... Construir, isso é bom. Criar... Não, eu acho que sim. É bom. Eu acho que sim. É verdade que às vezes o insatisfeito... Já estou a falar imenso sobre mim, isto é sobre ti principalmente, mas o estarmos insatisfeitos por natureza é bom porque estamos sempre... Por outro lado, corremos o risco, como eu fui durante muito tempo, acho que já sou muito menos, que é não saber, como tu referiste, saborear as pequenas vitórias. Porque nada chega, não é? Não é nada chega, não é material, não é nesse sentido, não é? Quer dizer, ok, alcançaste isso, mas mais, e é preciso ir carregando as baterias, não é? Por essas pequenas vitórias, não é? E muitas vezes o eterno insatisfeito não tem essa capacidade. Por isso é que é interno insatisfeito, não é? Porque alcançou aquilo, afinal foi fácil demais, tupa. Qual é a próxima? Mas tu... és interno insatisfeito porque tu vais ganhando satisfação para te manter, claro, porque senão tu perdias o combustível também para isso, não é? Claro, é impossível. Olha, 4 questões para encerrarmos, senão tu dizes-me, Tiago, olha, és muito simpático, és isto, aquilo, mas eu estou farto de ti, ok? Para não dizer isso assim, olha. Qual foi a última vez não, deixa-me pensar. Qual foi, assim, pode ser a última vez, qual foi a última vez que tu tiveste, que te recordes, assim, realmente medo de alguma coisa? Que tenha acontecido, ou que pudesse acontecer, e o que é que fizeste sobre isso? É uma pergunta um bocado diferente e estranha, não é? Mas a ideia é o André, não é? Sim. E, portanto, consegues? Consigo, muitas, nem todas são fáceis de explicar, por isso... Mas te sintas confiante sobre ela. Sim, porque eu tenho muito receio e olha, uma das coisas que te disse há um ano, eu lembro perfeitamente em público e foi completamente à capela, saiu naquele momento, porque tu fizeste uma pergunta também, como tu gostas de fazer, assim, completamente sem preparação, e o meu maior receio talvez seja deixar de estar em controlo de mim próprio. Por isso não é algo que eu tenho medo, nunca tive medo, mas é algo que me... O que é que quer dizer com isso? É tu sentires que deixaste de controlar a tua cabeça, deixaste de controlar as tuas emoções, ou deixaste de estar em controle. E eu... Estás a ir ao ponto de uma potencial sanidade? Sim, ou seja, eu nunca senti isso, mas isso é quando penso. Isso é um bocado o maior medo possível. Isso foste profundo, não é? Ok? Eu nunca senti isso, mas enquanto medo podes o sentir, podes ter medo de sentir isso. Não há nenhuma evidência, não há nada, mas é um medo de vir a sentir. Mas não é algo, eu acho que a tua pergunta é mais na perspectiva do, quando é que tu tiveste mesmo medo, quando é que tu sentiste que o mundo ia acabar, não é? Tirando, sei lá, olha, quando já desfiz alguns ossos algumas vezes, tirando essas vezes que já me parti todo quando era mais miúdo, ou quando há um ano tive um acidente de carro grande, que tu sentes medo, mas é um medo em controlo. Tu estás em controlo, não é? Tu estás em controle, tu estás vivo, estás ali, estás a sentir, tu existes, não é? Tu, no mínimo, tens medo, como é que vai ser amanhã, mas tu fazes um auto-check-up e tu estás bem, não é? Mas apesar de tu achares que eu pretendia mais, a minha pergunta se dirigia mais a esse tipo de resposta, não, era a primeira. E foi muito interessante, de facto, não é? É verdade que é intensa, não é? A questão da sanidade, podemos chamar outra coisa qualquer, não é? Mas do controle das emoções, eventualmente até o controle motor, quase, das coisas, não é? Sim, bem, eu estou aqui a pensar em imensas coisas que nem posso dizer, senão as pessoas iam achar que eu sou um maluquinho da cabeça. No sentido que eu de facto, ainda hoje falámos sobre isso, que a minha palavra preferida é escolha. Para mim é sinónimo de liberdade, eu gosto mais de escolha do que de liberdade, e a seguir é gratidão. Daí já lá vamos, não é? E portanto, quando eu
penso na perda de sanidade, já nem vou falar da dimensão motora, é uma perda total de liberdade na mesma, não é? E de poder escolher, porque já não estás chão, não é? E, portanto, essa tua, nem vou dizer resposta, não é? Mas esse teu pensamento, essa tua visão, de facto, para mim, pessoalmente, é intensa, ok? É interessante. E para mim mexe comigo. Pois, não terias referido também, mas de facto... E não é por nada em concreto, é porque tu sabes que é fácil, é fácil, é muito fácil passares para o outro lado, é muito fácil, e o medo não... Essa facilidade é o medo, é parte do medo, não é? É muito fácil, eu acho que é muito fácil, vês muita coisa, não é? Assistes muita coisa, e é fácil de que isso aconteça, e é silencioso, e isso assusta, não é? Então, agora que falámos da perda de sanidade, que é uma coisa sempre porreira, não é? Mas para um lado um bocadinho mais positivo, que é o que é que tu esperas da vida que a vida ainda não te deu? Okay? Uma frase profunda, não é? Mas no fundo é o que é que tu estás à espera que a vida te dê, enfim, provavelmente semeado e trabalhado por ti para o conseguir, mas que ainda não alcançaste, qualquer que seja a dimensão. Não são poucas as vezes que eu penso que havia alguns planos que já não existem. Correto. Por isso... Mas daqueles que existem, o que é que tu não tens uma meta para alcançar? Não tens uma meta? Então hoje, amanhã, davas trabalho feito, vou-me reformar, vou à pesca. Não. Já alcancei tudo. O tema é exatamente esse. É como tu não sabes o que é que tens para alcançar, então tu não queres parar. Ok. É o contrário. Mas tu tens metas. Tens, mas... Para a vida, não tem que ser... Sim, mas eu acho que dá uma forma... Vamos tocando um bocado nelas. É o criar coisas, é o transformar, é o continuar a fazer o que tu gostas. Eu acho que a maior meta é essa. Tu continuas a fazer o que tu gostas, mantendo-te em controle, ou seja, acaba por ser a ligação entre tudo o que estamos aqui a falar, não é? Continuas a te controlar a sanidade, continuas a fazer o que tu gostas, continuas a trabalhar com pessoas que te motivam e que te permitem aprender todos os dias. Se há coisa que me dá um gosto tremendo é ter a minha história pessoal, que é só minha, não interessa para mais nada do meu dia-a-dia, a não ser para a minha construção enquanto pessoa. Até porque tu não dispões muito sobre ti. E na verdade é um problema meu, é um tema meu que é um problema, ou seja, é uma configuração minha. Tive uma velocidade de aprendizagem que me permitiu aprender muita coisa em pouco tempo, ou ao mesmo tempo consegui sobrepor o conhecimento que fui aprendendo, ou porque vi, ou porque fiz, ou porque tentei fazer. Mas a verdade é, se algo me motiva e motiva a trabalhar em empresas com pessoas, é poder trabalhar com pessoas ao meu lado, e tenho essa sorte hoje, trabalho com pessoas literalmente ao meu lado, que me fazem com que eu faça o meu trabalho, tenha gozo a fazer o meu trabalho e ainda possa aprender outras coisas e outras visões sobre o trabalho, sejam elas técnicas, sejam elas menos técnicas. Isso a mim dá um gozo tremendo, por isso eu acho que aquilo que mais me motiva é eu poder continuar a aprender, da mesma forma que hoje tenho a possibilidade de aprender, seja temas mais ligados à área financeira, porque trabalho com duas pessoas nessa área e com uma pessoa que eu consigo estar muito próximo e que todos os dias conseguimos ter este enquadramento de partilha e de ligação. Isso é ótimo, eu não quero perder isso nunca na minha carreira, de ter sempre esta ligação. Eu acho que a forma como eu vejo aquilo que eu quero continuar a alcançar se calhar é acomodar outro tipo de conhecimento que eu hoje não tenho de todo. Há se calhar dentro de outras áreas muito específicas técnicas que eu não tenho conhecimento, olha, dentro da área industrial que eu vou tentando ter com esta parte do negócio, onde estou e onde este chão de fábrica me ajuda, se calhar começando a acomodar cada vez mais pessoas à minha volta que me tragam outras experiências, e o próprio clã vai potenciar isso, porque vamos tendo outros negócios, outras áreas que me permitem ajudar a conhecer outras realidades. Mas quando olho para a minha carreira é diferente, ou seja, é nessa perspectiva de continuar a acrescentar. Pessoas, e mesmo muito bem, porque percebem a importância que têm para ti. Qual foi aquela pessoa que mais acreditou em ti, mesmo quando tu, naquele momento, não acreditavas assim tanto em ti? Foram tantas, de certeza. Escolhe uma. Não, de certeza que foram muitas. Porque isto é quase aquela homenagem ao desconhecido, não é? Porque há de certeza muita gente na tua carreira que disse, olha, um gajo tem futuro. Mas tu nem sabes quem foi essa pessoa, não foi a pessoa que te fez crescer, mas que é a pessoa que reparou em ti. Eu digo de outra forma, se pudesses agradecer a alguém, ok? A quem é que tu agradecias? Uma pessoa que não tenha palco, sim, e que portanto não tenha existido essa oportunidade, e que tu corporativo, familiar, sim. Amizades, o que tu quiseres, professora de infância, o que tu quiseres, não é? Sem que pareça presunçoso, é mais fácil dizer que eu próprio.
Porque na verdade eu continuo a ter a resiliência que é a minha, ou a minha resiliência, a minha forma de pensar, que eu tenho que reconhecer que sou eu que me motivo a mim próprio, porque há muita gente que me motiva à minha volta, dentro daquilo que lhes é circunscrito, né? Seja profissional, seja pessoal, seja de todo o tipo, seja inspiracional, seja do que for. Ou seja, eu não consigo, e isto nem sequer é aquela coisa para não distinguir alguém, não tem a ver com o tema de eu não quero não foste pelo caminho fácil, tu acabaste de agradecer a ti próprio. Sim, não é presunçoso. Não, nada. É porque eu escolhi as pessoas certas. Claro. E eu acho que se escolhi as pessoas certas, todas as pessoas que estão à minha volta são as pessoas que eu tenho realmente mais a agradecer, porque foi o que eu escolhi, a maior parte dessas pessoas escolhi para ter ao pé de mim, né? Tu no trabalho... Família, trabalho... Exatamente. É claro. No trabalho tenho essa sorte também, porque a maior parte das vezes no trabalho tu não tens a sorte de escolher as pessoas com quem trabalhas, não é? Não tens essa sorte, tu pronto, dadas, ou na escola, né? Tu chegas lá, tens uma turma de mais de 20 e tal pessoas e tu não escolheste, e tu vais ter que relacionar com elas, e os professores, e aquelas coisas todas. No trabalho até tenho essa sorte, não com toda a gente, mas mesmo assim consigo olhar para tudo e pensar que, na verdade, escolhi a empresa de trabalho, escolhi as pessoas com quem trabalho, também escolhi a família de alguma forma não, claro, totalmente. Claro. E eu acho que, no fundo, as escolhas têm sido acertadas. Ou pelo menos tem-me permitido continuar a construir enquanto pessoa. Por isso eu acho que tenho que continuar a fazer este trabalho. Eu tenho que continuar a fazer este bom trabalho. Adoro a tua resposta, até porque é algo que... Essa resposta demonstra que tu te respeitas a ti próprio. Isso não é haver perfeição nenhuma na coisa nenhuma, não é? E, portanto, esse respeito tu tens a ti próprio e tens o meu respeito também. E eu sei que tens mesmo muita gente, é também uma inspiração. E, portanto, acho que não podias ter concluído que uma melhor resposta e, inclusive, é bastante inspiradora. Eu próprio tenho que me respeitar melhor, mais vezes. Portanto, obrigado por seres uma inspiração. Obrigado. Vamos fazer aqui um brinde a nós e muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado.